morar fora, fazer essas coisas, essas transições, você põe na balança o que você tem a perder. No mínimo, você vai ter experiência. E uma das frases que mudou a minha cabeça nesses aspectos é: você não perde. Ou você ganha ou você aprende. Pô, as pessoas ficam reclamando, ai, mas e se? Só vai, dá uma chance. E se der errado, você volta. Estamos começando mais um Descoisando Cast. Me chamo Bruno Prado e hoje, como convidado mais que especial para esse episódio de hoje, diretamente de Orlando, nos Estados Unidos, eu tenho aqui ele que é educador financeiro, especialista em cenário macro da Quantset. Eu trouxe aqui hoje o meu amigo Fábio Fares. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Bom dia, obrigado, Bruno, pelo convite. Cheguei de viagem agora, então não repara meio um pouco cansaço, mas vamos embora. Muito feliz de estar aqui, finalmente te conhecer pessoalmente, né? 2 anos, né? 2 anos, desde a pandemia. Coisas que acontecem na pandemia, né? O pessoal só olha o lado negativo da coisa. Eu nunca conheci tanta gente legal, nunca tive tanta mudança positiva na vida num cenário negativo. E eu acho isso muito bom, porque da pandemia eu só levo coisa boa. Cara, tirando todo o aspecto triste em relação ao falecimento de pessoas, Sim. doenças e etc., pra gente foi muito bom também. Sim. Foi muito bom. O problema todo, justamente disso, é a gente tem que entender que uma pandemia é isso, né? Uma guerra também é sempre um fator triste. Só que, independente disso, tirar as lições boas. E eu acho que esse é o grande erro que a gente tem hoje em dia, que a gente foca muito no espectro negativo da coisa. Sabe, eu acabei de vir no voo, no avião tava essa coisa também. Põe a máscara, mas na hora de jantar pode tirar a máscara. Eu falei, então o vírus vai descansar. O vírus fala assim, ó, galera, agora pode comer aí que eu vou ficar de boa. Quando acabar de comer, eu volto. O pessoal tem que ficar mais leve, cara. Cara, eu achei muito engraçado isso, porque quando liberaram os voos, né, eu comecei a voar, na entrada assim, do avião tinha uns adesivos no chão, né, com a distância que você tinha que manter da pessoa da frente e de trás. E era quase assim, 2 metros, né? Era uma coisa bizarra. Aí você entrava Era no quase avião, um Bruno. quase a minha altura. A hora que você entrava, cara, tipo, o cara tava na tua frente, o cara tava do teu lado, o outro do teu lado, o outro atrás de você. Pô, mas cadê os 2 metros? Não. Não, mas é que o vírus só pega quando tá em pé. Exato. Se você se abaixa, ele passa por cima. Exato. Ainda bem que acabou. É. Né? A gente evoluiu. Esperemos que sim, né? Não, acabou. Agora tá vendo a famosa varíola do macaco? Não, isso daí, não vamos entrar nesse aspecto. Eu já quase fui. Eu faço morning call, né? Eu faço morning call pela Quantset todo dia às 8h30 no YouTube. E eu sou muito grato porque tem alguns amigos que me convidam para os seus morning calls. E eu estava fazendo o morning call do professor Cabral, que é um amigo de mercado de muitos anos, que hoje também é um educador financeiro, inclusive um dos melhores, porque ele dá aula na Bolsa. Então ele tem essa chancela, dá aula na Bolsa, na Sampo, em MBA. E ele me chamou para falar justamente sobre esse tema. E a gente tem que falar a verdade, né? Essa monkeypox, que eu não sei a tradução em português, porque eu cheguei dos Estados Unidos agora, me lembrou muito a década de 90, quando a AIDS apareceu. E a AIDS a gente resolveu sem vacina, sem nada. A gente falou, bonitão, se protege, só fazer isso que resolve o problema. Aí quando você vai estudar o monkeypox e você vê que é a mesma coisa que a AIDS, é só falar para a turminha do oba-oba, se protege, pessoal, vamos, o bom senso essas horas, sabe? Quer fazer, faz mais em capa, faz tudo bonitinho, não tem problema. Quase fui cancelado. Ah, porque eles acharam que você estava diminuindo o tamanho do problema. Exato. Não só diminuindo o problema, mas eu estava colocando numa minoria. Aí 2 dias depois, no mesmo dia anterior, tinha saído o guidance da OMS, da Organização Mundial da Saúde, falando que os casos, da onde estavam vindo as origens e os motivos. E 2 dias depois, saiu justamente uma campanha nos Estados Unidos, porque dos 14 americanos que chegaram da Europa com a doença, nas últimas 2 semanas tinham tido de 9 a 14 relações com 6 a 8 parceiros diferentes. Tá resolvido o problema, não tá? Pronto. Pô, simples. Bola pra frente. Oba-oba danado também, né? O que me preocupa hoje em dia, eu tenho 43. Eu vim de uma geração onde a gente assistia os Trapalhões. E se tem uma coisa politicamente incorreta, era os Trapalhões. Sim. E hoje em dia estaria todo mundo preso lá, né? Eu quero saber, nesse gap, o que aconteceu com a gente, que a gente ficou tão frágil a ponto de não entender que é tudo uma piada. Ah, mas é que batem... Lá também batiam, é só ter lei, ter regra, porque no fundo todo mundo é igual. E tanto é igual que Deus fez uma coisa tão boa que ele coloca todo mundo na mesma vala depois. Independente do que você fez na terra, você vai para o mesmo buraco.
as bactérias, os micróbios, qualquer, vai te comer do mesmo jeito. Não tem diferença. Cara. Independente de preto, branco, rico, pobre e etc. Nos Estados Unidos a gente tem muito problema disso, porque lá a sociedade é feita para ser um pouco segregada, né? E aí eles têm uma história muito mais recente de escravidão e racismo forçada, diferente da escravidão no Brasil. Os negros não tinham voz até quase a década de 70. Então você consegue entender que é muito recente. Agora, para um brasileiro falar de racismo, meu avô paterno, ele era negro, mas negro assim, negro. E eu sou loiro de olhos verdes. Pois é, de onde vem isso? Entendeu? O cabelo é do avô. O cabelo é do avô. O cabelo encaracolado e mais do grosso, né? O cabelo é do avô. Eu falo, minha avó italiana, a minha bisavó era brasileira. Olha a história da minha bisavó, porque minha avó materna é americana. Como que sucede isso? Então, a minha bisavó era brasileira, a família fugiu para a Itália, não sei por quê. Aí ela se naturalizou italiana, casou com meu bisavô, imigraram para os Estados Unidos, tiveram minha avó em Nova York, no estado de Nova York, ela nasceu em Amsterdã, Nova York. Eles achavam muito frio, foram para Miami, vieram para a Flórida, porque eles tinham um business de restaurante. O meu avô brasileiro jogava um esporte chamado fronton. É tipo um squash que você joga com uma luva na mão e a bola na parede. E é em Hialeah, em Miami. E a minha avó, adolescente, ela vê o jogo. Se apaixonou pelo meu avô, fugiu com ele com 18 anos para o Brasil e minha família foi criada. De um avô brasileiro, com a minha avó materna sendo americana, filhas de italiano que já tinham sangue brasileiro. E na parte do meu pai, a minha avó italiana mesmo, o nome dela era Agatina de Vivo. E meu avô, mais brasileiro impossível, João da Silva. Então, assim... Racismo, cara, meu sangue é uma mistura, não tem como, entendeu? E eu acho que todo brasileiro, se puxar a ficha corrida, vai achar alguma coisa. Então, é besteira, cara. Tudo é besteira. A gente leva hoje em dia tudo muito ao pé da letra. As pessoas estão muito frágeis emocionalmente, né? Eu concordo. Então, aquilo que antes era piada, hoje é preconceito. Aquilo que antes era brincadeira, hoje é ataque. Então, as pessoas têm tido muitos problemas. Só que dentro do contexto, né, que eu gosto de falar terapeuticamente, se aquilo está te incomodando, porque diz mais sobre você do que até propriamente a pessoa que tenta te atacar de forma intencional ou não. Então, se está te incomodando, por que aquilo te incomoda tanto? Né? Aquilo que eu digo, se tem uma pessoa do teu lado, você olha pro cara e diz, você é feio. Se ele tem baixa autoestima, ou ele vai ficar puto ou ele vai ficar triste contigo. Se ele não tem, ele vai dar risada e vai sair andando. Então é mais ou menos assim que funciona. Cara, essa sua frase foi durante o processo, né? Acho que foi uma das frases que mais me ajudou a let it go, a seguir. Porque dos dois lados, né? Tanto do lado das coisas que chegavam a mim, que eu falava, cara, não tem nada a ver comigo, mas tanto das coisas que eu falava dos outros. Aí eu comecei a buscar em mim, assim, peraí, por que eu tô puto com isso? Por que eu tô puto com fulano? Por que eu tô puto com... Eu começava a buscar em mim e falar, o problema sou eu. Eu que tenho que fazer, eu que tenho que resolver. Porque, no fundo, a gente fala muito isso no mercado financeiro, né? Como você me apresentou, cenário macro. Eu tenho que ficar olhando o cenário, o indicador econômico, o que o político fala, o que o banqueiro está fazendo e tentar adivinhar mais ou menos para onde o dinheiro vai. O mercado está se lixando para a opinião do Fábio, entendeu? E é mais ou menos isso. A gente tem que se lixar para a opinião dos outros, desde que você tenha consciência daquilo que você é. E eu acho que o grande problema hoje com a internet... ela é usada da maneira errada, porque a internet é muito boa, tem muita informação, olha a nossa amizade, olha tudo que a gente conseguiu fazer nesses últimos 2 anos online. Sim. Eu consegui fazer um tratamento morando em Greenwich, Connecticut, com você aqui em São Paulo, que mudou minha vida. Vi de que depois do tratamento eu virei a chave, larguei muitas coisas que estava fazendo, vim fazer mais um monte de outras coisas. Estou começando num negócio novo que está dando super certo e da maneira certa, porque aquele Fábio não ia conseguir começar nada. Mas tem muita gente que usa a internet para puxar coisa negativa, para dar ouvidos demais. E a minha grande crítica, infelizmente, dá voz para muita gente que não deveria ter voz. E as pessoas abusam disso. Eu uso muito exemplo, e eu sei que tem muitas pessoas que não vão conseguir entender muito, mas eu peço paciência. Eu uso o exemplo da natureza. Se todos somos iguais, a natureza ela é o nosso exemplo. Você vai na natureza e você está lá na savana africana. Quem que sobrevive todo dia? O
o mais forte e o mais esperto. Se você está fraquejando alguma coisa ou se você é burrinho, você vai ser preso, alguém vai te comer. Você vai ser comida de alguém. Você tem que ser esperto todo dia. Tem aquela famosa frase, né? Todo dia o antílope e o leão acordam do mesmo jeito. Um dos dois, ou um vai morrer de fome, o outro vai morrer sendo comido. Uhum. Tem que se virar. E eu acho que hoje esse negócio da internet virou uma guerra de egos e de coisas. Você fala assim, cara, galera, calma. Por que a opinião de alguém que você nunca viu na vida e até um user que você não tem nem nome no user, não tem te ofende tanto? Porque diz mais de você. Você sente aquilo porque você tem alguma coisa que te incomoda. Uhum. E as pessoas não têm vontade de tratar. É mais fácil você rebater. Isso é muito legal e muito interessante em relação à mentalidade que cada um deve ter diante dessas situações, né? Trazendo ainda a realidade de pandemia. Muita gente teve problemas financeiros, muita gente quebrou, muita gente adoeceu emocionalmente, ansiedade, depressão e etc. E as pessoas acabaram culpando a pandemia por essas coisas. Mas quando me perguntam sobre isso, eu digo que a pandemia foi só um estopim de um problema que já estava existindo, né? Sim. De um problema que já estava ali anteriormente. Então, o fato de você culpar, né, a pandemia por essas questões mostra uma forma da tua mente de te proteger, querendo argumentar, não, mas foi por isso que eu tô assim, é por isso que meu relacionamento acabou, é por isso que minha empresa quebrou. Não, mas, pô, se você já tinha uma empresa sólida, se você já tinha uma base, né? Eu lembro que com 2, 3 meses já tinha um monte de empresa quebrando. Sim. Que, assim, empresas que tinham comércio, restaurantes, etc., que não podiam abrir, quebrando. Eu falei, mas que empresa é essa que com 3 meses você já está quebrando? Cadê a tua base? Cadê a tua estrutura, né? Então a pandemia ela serviu para mostrar muita coisa que a gente tinha. Não é à toa que eu nunca atendi tanto na minha vida quanto foi na pandemia, né? Porque a pandemia aflorou as coisas que as pessoas já tinham. Em relação à mentalidade, as pessoas justificam. Porque eu fiquei doente e não consegui trabalhar. Por causa da pandemia atrapalhou minha empresa, meu faturamento, meu rendimento, meu relacionamento. Eu tive muitos problemas financeiros. Só que é muito interessante, porque teve tantas pessoas ficando ricas na pandemia, né? Teve os dois lados. Teve os dois lados. E o que diferencia essa pessoa da outra pessoa que quebrou? O que diferencia a pessoa que se destacou, né? E a pessoa que quebrou financeiramente, separou a família e etc. Eu vou usar outra frase que também me marcou muito durante o processo, que é o quanto aquilo te incomoda. E tem gente que foi deixando a coisa fluir. Eu entendo que, aí a gente tem que fazer uma aspas nessa história, que também não é fácil a pessoa lidar com, por exemplo, tô vendo meus pais morrendo, tô vendo meus tios morrendo. É uma carga emocional e principalmente o fato de você não poder fazer nada, a impotência do momento, porque lembra, no começo ninguém nem sabia o que fazer. Entuba, não entuba, se entuba. Então, assim, tem esse fator. Mas depois de um tempo isso passado, e quando você começa a ter mais informação, é o quanto você quer reagir, é o quanto te incomoda. Eu, por exemplo, eu tenho problemas gravíssimos até hoje, de dinheiro, de mentalidade de algumas coisas, mas me incomoda. E eu estou tratando, eu estou lidando todo dia. Porque para mim chegou no limite. Chegou numa coisa que eu falei assim, ou eu mudo, ou se não ferrou, porque assim, eu não aguento mais. E eu acho que falta, algumas vezes, entender aonde é o seu limite, porque você se acomoda e aquilo, a sua mente quer sempre te proteger. Uhum. É mais fácil apontar o dedo, né? É que você já está numa fase avançada em termos de autoconhecimento. Porque eu gosto de dizer que o problema tem algumas etapas, né? Tem a primeira etapa do problema, que é a negação e a terceirização. Tudo é culpa de todo mundo, menos minha. A primeira etapa da resolução do problema é a partir do momento que você entende que ele é seu e que a responsabilidade de mudar é sua. Sim. Só que assim, essa transição aqui é muito dolorosa e muitas vezes leva uma vida inteira e não acontece. Você já está nessa etapa, o que é muito bom. Eu tive um colega de trabalho que, infelizmente, era uma pessoa muito difícil. Ele, inclusive, acabou se suicidando depois de uns 10 anos que eu trabalhei com ele. Mas o meu chefe, no dia que ele se desligou, né, que meio que foi um acordo mútuo, o meu chefe falou, sabe que é triste? Porque o cara é muito inteligente, mas ele não percebeu que ele precisa mudar. O mundo não vai mudar para ele. E era aquele cara que vinha, era um cara brilhante, currículo brilhante, só que ele vinha, era sempre o prazo de validade, 2 anos, 2 anos, 2 anos. Por quê? Porque o cara era uma pessoa muito difícil. Já era um cara que estava 2 casamentos, filhos espalhados. E chegou no ponto que um dia ele se jogou da janela no meio do Itaim, no trabalho, subiu no telhado e se jogou. Esse foi o ponto que acabou o cara. Por quê? Porque você falou, o cara ele não conseguiu identificar, o problema sou eu. E aí você não tem, chega uma hora que você está tão sozinho que você não tem mais quem culpar. E eu acho que foi o que estourou. No meu caso,
eu já vinha incomodado com algumas coisas há muito tempo, só que eu precisei tomar porradas da vida para começar a absorver e falar, peraí, isso está repetitivo. Se está repetitivo, eu estou apontando o dedo para 3 pessoas ou para 3 fatos diferentes e a única coisa nessa cena toda que é comum sou eu. Uhum. Então, eu tenho que ver isso. E eu já tinha tentado, né? Eu falei com você, eu tinha tentado fazer hipnoterapia, eu fiz terapia durante muitos anos, acho espetacular, tenho um ótimo relacionamento com a minha terapeuta até hoje. Às vezes, quando eu preciso, eu dou uma ligada para ela, para trocar uma ideia, para escutar uns esporros. Mas faltava buscar tinha algum botão lá dentro que eu não conseguia acessar. Uhum. Entendeu? E aquilo me incomodava, porque existem pessoas e pessoas. No meu caso, era a impotência de não conseguir resolver um negócio que eu sabia que estava comigo. E aí o processo é difícil, tá? A gente começou o quê? Foi em 2020 que a gente começou. Final de 2020. A gente está indo para 2022, meio, vai fazer 2 anos agora, então. Pô, ainda tem coisa pra cacete, velho. Olha, posso falar, melhorei muito de muita coisa, mas assim, ainda dá pra gente apertar uns bons parafusos aqui, porque é muito difícil. Ó. A gente não tem ideia da carga que a gente carrega de coisas que a gente nem lembra, mas que mudam a nossa maneira em certas atitudes quando o cérebro identifica que é uma situação parecida. Uhum. E você tem a repetição do comportamento. E é duro de você parar isso, porque está automático. Uma das coisas que a minha esposa, até agora, antes de embarcar, ela me deixou no aeroporto, ela fala sempre a mesma coisa. Escuta e cala, respira antes de responder, fica calmo, vai dar tudo certo, porque a minha cabeça, eu falo para as pessoas, a minha cabeça é um inferno. Eu não queria a minha cabeça o dia inteiro comigo. Eu queria falar, a cabeça vai dar um rolê de vez em quando, me deixa um pouco em paz. E eu reajo, muito instintivo. E me prejudico às vezes, porque a reação deveria ser, dá uma respirada antes, organiza seu pensamento, porque a boca é muito rápido. E é duro de mudar. Então, assim, o processo que eu entrei há 2 anos atrás e que eu ainda estou muito melhor, diga-se de passagem, vi de todas as conquistas, apesar de todas as dificuldades. Ainda tem muito tempo, porque ainda tem muita coisa que assim, é automático. E o automático é sempre o impossível para aquela coisa que você fala, mas eu quero parar com isso. É porque tem uma raiz muito profunda, né, cara? Principalmente associada a padrões de comportamentos que a gente traz de pai e mãe, né? Que a gente... Tem muita coisa que a gente fala, eu nunca vou ser desse jeito. Na hora que você vê, você tá fazendo a mesma coisa que você detestava e disse que jamais faria. Para mim, essa história de pai e mãe é difícil. Porque, assim, hoje, e com todo respeito, sou grato pelos meus pais, mas como você sabe, eu tenho 0 relacionamento com eles por tudo que aconteceu. E se tem uma coisa que me panica, é ser igual. Só que sim, tem muita coisa no automático ainda. E é duro de lidar, é bem duro de lidar. Porque o automático, até você conseguir transformar aquilo num botão de liga ou desliga, demora. Então, às vezes, eu até sou grato pelas chamadas da minha esposa, e ela faz isso muito sutilmente. Tá vendo aquilo que aconteceu lá? Igualzinho seu pai, cara. Você falou que você não queria ser assim. E você fala, puta, é verdade, cara. É um tapa na cara. É o tapa na cara. É o tapa na cara. E veja bem, não que meu pai seja uma má pessoa, porque ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer. O que é normal. Agora, para mim não foi bom. Então eu não quero ser igual. Uhum. Só que tem coisas lá de trás que ainda é difícil de desligar o automático. Porque também tem coisas, como eu já falei algumas vezes, que eu não consigo ainda encontrar. Eu ainda estou buscando. Tem coisas que já falaram, quebra prato, vai no clube de tiro. Eu falo, cara, não sei, de repente só faltou isso até agora. Uhum. Porque não sai, tem coisas que eu ainda não consegui encontrar para poder desintoxicar. Quem sabe depois do nosso podcast que a gente já não dá uma procurada. É, difícil. Fábio, falando um pouquinho sobre estrutura familiar, de onde o Fábio veio, né? Fábio, para entender um pouquinho melhor da tua jornada, como é que começou essa sua história com os Estados Unidos? De onde você veio? Você já falando sobre história, eu já entendi. Pô, você tem um pezinho lá. Sim, já, foi né? Isso, você já tem um pezinho lá, tua avó nasceu lá, ela é americana. E quando o primeiro brasileiro na vida que eu ouço falar, não, tem um fulano, minha parente é americano. Eu falei, como assim, né?
Então já é uma coisa bem diferente. Como é que começou a história do Fábio? Eu fui criado pela minha avó, porque meus pais sempre trabalharam muito. Minha mãe é médica, meu pai é engenheiro, sempre trabalharam muito. Então minha avó estava sempre presente, porque meu avô atleta, minha mãe filha única. Eu nasci em janeiro de 79, meu avô faleceu acho que em dezembro de 79. E a lembrança que ficou para minha avó foram os meses... Meu avô faleceu de câncer, se eu não me engano, câncer no tumor no cérebro, uma coisa assim. Eu nunca entrei em detalhes, porque era muito difícil para minha avó se expressar. Mas foram os meses mais felizes da vida do meu avô, que já projetava o neto atleta, vai fazer esporte, e sem querer aconteceu, que é totalmente oposto. Meu pai, ele nunca foi de esporte, eu fui sempre do esporte. E eu sempre chegava na escola, já falava inglês. Por quê? Minha avó falava inglês comigo, eu rezava em inglês, escovava o dente em inglês, sabia as cores em inglês, os bichinhos em inglês, porque eu era o dia inteiro com a minha avó. A minha avó falava um português assim, que querer falar americano, mas não consigo falar português. Então, para mim era muito o inglês. E aí, quando eu pensava, hoje eu consigo entender que sempre teve alguma coisa que eu não queria ficar em casa. E então, com 15 anos, eu fui fazer um intercâmbio. Eu fui quando a gente foi lá no experimento, chegamos lá no experimento, agência de intercâmbio, tinham lá 300 intercambistas. Mais novo, Fábio, 15 anos. Segundo mais novo, Zé, 17. Mas você vai? Eu falei, vou. Quero ir para o intercâmbio. Fiquei 6 meses fora, fiz high school na Califórnia, até fui motivo de bullying na época, eu fui para uma cidade chamada Vacaville. Vacaville, é entre São Francisco e Sacramento, no norte da Califórnia. Fiquei lá perto do Napa Valley. Para o pessoal que bebe vinho vai saber onde é. E agora me falaram que ficou muito famoso porque ela tem um mega outlet lá. Então a brasileirada já deve conhecer Vacaville também. Para quem vai na Califórnia, deve ir até lá para ir no outlet. E voltei de lá encantado, falando, é isso que eu quero para minha vida. Tanto que eu não queria voltar. Eu voltei por causa da minha mãe. Porque até a consular da escola, quando meus pais foram lá passar o Natal, ela falou, meu, Fábio fica aqui, ele ganha bolsa. Eu jogava bola, né? Em 94, o Brasil ganhou a Copa. Eu era perna de pau no Brasil. Cheguei lá, era Pelé, velho. Pelé, entendeu? Nunca fui bom, mas cheguei lá, Pelé. Saí no jornal, tudo. Pá. Então, porra, quero ficar. Não, tem que voltar. Voltei com aquele tesão de falar, cara, minha vida é lá. E fui esperando. Aí entrei na faculdade, porra. Entrei na faculdade, eu queria fazer Sports Management. Por quê? Quando eu estava aprendendo na faculdade, vi aquele filme do Tom Cruise, do Jerry Maguire, que ele era um agente esportivo. E eu vi aquela parada, pô, o cara tem um emprego, que não precisa ser um atleta, mas fica com os atletas o dia inteiro, cuida da carreira dos caras, ainda ganha grana. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí achei um curso disso na Universidade de Miami. Eu entrei na PUC, fiz o primeiro semestre da PUC, achei uma porcaria o esquema, porque na minha cabeça a faculdade era um campus igual dos Estados Unidos, você vai viver lá. Já veio com a mentalidade. Aí cheguei na PUC, Rua Monte Alegre, um bando de esquerdista maconheiro, falei, meu, não dá, não é pra mim. Fiquei lá um semestre olhando. Aí chegou no segundo semestre, eu virei e falei pro meu pai, se eu arrumar uma bolsa para ir pros Estados Unidos, você deixa? Ele falou, caro, né? Porque mesmo a gente estava no 1 para 1 do dólar na época, não sei o que. Ele falou, pô, não vou conseguir pagar uma faculdade lá. Eu falei, posso tentar? Ele falou, pode. Em dezembro, eu arrumei um curso de inglês lá na Universidade de Miami para fazer algumas aulas eletivas e tentar a bolsa. E fui embora. Tranquei a faculdade e fui. Então, em 98... Você fazia faculdade do que aqui? Eu fazia administração na PUC. Aí chegou em 90, ano de Copa. Sempre ano de Copa eu estava fora. Chegou em 98, na Universidade de Miami, comecei a fazer aula. Morava na faculdade, dentro do meu dormitório era eu, meu amigo que quis ir comigo também para tentar alguma coisa, e um cara, um suíço, que era do UBS. Então já comecei a ver o mundo das finanças também, porque o cara estava lá justamente, ele já era do UBS, ele precisava fazer inglês para poder melhorar algumas coisas. Pô, fiz o curso, assisti aula na faculdade, chegar na faculdade, aqueles auditórios, 300 pessoas, aquelas aulas de filme, você fala, meu, é minha vida, velho, é aqui que eu vou ficar. Só acabou a grana e não ganhei bolsa. Aí tem que voltar. Aí voltei para a faculdade, só que daí eu voltei com outra cabeça. Foi a segunda vez que você foi para lá? Foi a segunda vez. Aí você ficou quanto tempo? Fiquei quase 6 meses. Eu fiquei de dezembro de 97 até a véspera da Copa, tipo maio, junho, quase junho de 98. Que eu voltei, logo em seguida começou a Copa da França. Aí voltei, cheguei na PUC e falei, voltei, tem que fazer PUC. Aí os caras, meu... Você não fez o primeiro semestre, porque a PUC é uma faculdade de vestibular anual, só que as aulas são semestrais.
Então, se você perde um semestre, você fica todo encrencado para fazer as aulas do segundo semestre. Você teve que esperar. Eu fiquei um semestre de 98, segundo semestre de 98, eu ia para PUC 2 dias para fazer uma aula. Nossa. Aí que eu falei, bem, morei com o cara da finanças, vi que finanças... Aí eu falei, meu, já que estou fazendo administração, já vi que marketing não é muito a minha praia, vou para finanças. Aproveitei e comecei a fazer curso de finanças. E o pai de uma amiga minha, que era dona de uma corretora, um dia trocando uma ideia com ela, ela falou, meu pai está precisando de estagiário, fala com ele. Aí... Quantos anos, né? Eu estava com 19 em 98. Aí, em outubro de 98, eu fui fazer uma entrevista lá e eles falaram, a gente está precisando de office boy aqui, se você quiser começar. Pô, não está fazendo nada da vida? Eu falei, tá fechado. Comecei de office boy, fiquei lá. Office boy naquela época era engraçado. Você ia em banco, as coisas que não existem mais, né? Você ia em banco fazer depósito, não sei o quê. Tinha que ir no pregão pegar os boletins diários, mais uns outros documentos e passar fax de confirmação para os clientes no fim do dia. Aí um dia estava lá, o meu chefe, que hoje é um segundo pai para mim, é um cara que eu falo com ele todo dia, é um cara que me moldou muito no mercado, eu sou extremamente grato a ele. Falou, você quer descer para o pregão? Estamos precisando de um auxiliar lá, vai para lá. Eu olhei e falei, pregão? Falei, beleza, eu vou. Cara, aí virou a chave. Aí fui pro pregão, chegou no pregão. O pregão era aquela época de você ficar lá com o telefone gritando, só que eu era auxiliar, o jalequinho, e eu era o auxiliar playboy dos olhos verdes que estava roubando o emprego da molecada da ZL. Filho de médico, engenheiro. Então fiquei lá uns 3 meses tomando porrada todo dia para ficar humilde, para aprender. Mas falei, não quero sair daqui nunca mais. Aí eu fiz o curso, virei operador de pregão e eu falava inglês. E a minha corretora... Aí você já saiu na frente só nisso aí, né? Então, porque a minha corretora, um dos donos, ele tinha acabado de chegar do MBA de Columbia, em Nova York, e ele tinha vários clientes gringos. Lehman Brothers, JP Morgan, Goldman Sachs. E começou aquela época, 98, 99, foi quando a Bolsa começou a pôr o mercado eletrônico. Então, como funcionava? Das 9 às 10 era o eletrônico, das 10 a 1 era o pregão, aí o pregão fechava, abria às 2h30. Só que da 1 às 2h30 era eletrônico, o pregão ia até às 4, depois ficava eletrônico das 4h45 até às 6. Aí os caras falaram, sabe o que você vai fazer? Você fica aqui das 9 às 10 atendendo os gringos no eletrônico, vai pro pregão operar, que eu era operador de pregão já naquela época, volta para cá no almoço para atender os gringos no eletrônico. Comecei a fazer isso. Hoje em dia, imagina, com essa molecada, tem que trabalhar demais. Tá fechado, velho. Me dá trabalho, eu quero fazer. Só que comecei a mandar tão bem com os gringos que o cara que atendia eles era um cara mais velho, já estava naquele outro ritmo de vida, ele queria parar. O meu chefe falou, começa a pegar esses gringos para você. Vai atender a Lima, vai atender não sei o quê. Eu comecei a vir para a mesa. E fiquei na mesa. E fiz minha carreira nisso. Então, assim, percebe como os Estados Unidos estão sempre ligados na minha história? Sim. Fui mudando de corretora... Estados Unidos e mercado financeiro. Mercado financeiro. Fui mudando de corretora porque você vai crescendo, aí a corretora te chama para trabalhar. Quando eu cheguei na Link, que hoje é o UBS, eu cheguei na Link em 2004 com os gringos. O meu pseudo-chefe, que era o meu par na mesa, já estava atolado para atender todo mundo. Eu fui lá ajudar ele, a gente dividiu. Em 2006, a Link falou, cara, a gente já era o número 1 no Brasil, já não tinha de onde tirar receita, a gente já tinha 40% de market share. Caramba. A gente era muito grande. Porra, vamos expandir para os Estados Unidos, vamos montar uma mesa lá? E o cara que era meu par, que era pseudo-chefe, ele falou, cara, eu não quero ir. Já eu vou. Tava solteiro, né? Tinha terminado um relacionamento em 2005, falei, tá fechado, eu vou. Fui para Nova York, fiquei lá de 2006 a 2008. Aí acabou. Em 2006 fui para lá solteiro. 2007 importei a minha hoje esposa como minha namorada. A gente voltou para cá em fevereiro de 2008 porque o business foi tão bem nesses 2 anos que a gente alugou uma mesa dentro de uma corretora para testar. A mesa não fazia nada, tinha 5 caras. Quando eu saí de lá, a mesa era eu e mais um fazendo uma mega receita. Tanto interesse que a corretora veio para o Brasil tentar comprar a Link. E não consegui, bidou muito baixo, ofereceu muito pouco dinheiro. A Link falou não, ela comprou uma outra corretora, que hoje é a BGC Liquidez. Porque eu fui para a BGC em Nova York, e hoje a BGC gostou tanto do business de Brasil que ela veio, comprou a Liquidez. Aí um amigo meu, que também é espetacular, o cara tem uma puta história de sucesso, já está milionário, burro na sombra, mérito pra cacete, foi para lá tocar essa mesa. Fez o sucesso que fez, depois foi para a XP.
E eu voltei com aquele gosto de tipo assim, eu lembro até hoje, a gente empacotou a mudança de Nova York no dia do Super Bowl, que o Tom Brady no New England Patriots perdeu para o Giants a primeira vez em fevereiro de 2008. Quando a gente estava acabando, a última caixa saiu de casa, foi no dia do Super Bowl isso, a Alice não quis ver o Super Bowl na casa dos meus amigos australianos, ela ficou empacotando as coisas. Eu voltei em casa, sabe quando você tem aquela casa vazia? Uhum. Eu falei para ela, isso é só um até breve, porque nossa vida vai ser nos Estados Unidos. Se prepara. Ela me olhou meio assustada, ela falou, eu gostei daqui. A gente voltou para o Brasil em 2008, aí em 2009 o meu chefão saiu da Link, foi para o BTG e me chamou. Eu fui para o BTG fazer o que eu fazia na Link, mais algumas outras coisas. E construir toda uma história dentro do BTG para em 2014 o BTG falar, você não quer ir para Nova York, não, fazer um business para a gente? Eu quero. Só que dessa vez chego lá em Nova York, e é até legal que hoje é o quê? Estamos gravando dia 14, eu cheguei em Nova York dia 16 de agosto, casado, com um filho de 2 e um de 4 anos, sabendo que era de lá para ficar. Seus filhos nasceram aqui? Os dois nasceram aqui, um em 2010, outro em 2012, e a gente embarca em 15 de agosto de 2014, passagem só de ida. Eu sei que muita gente fica a pé da vida com isso, né? Mas assim, é pessoal, é uma coisa minha, eu sempre quis. E eu fiz uma promessa. A minha avó faleceu em 2019, fevereiro de 2019, com 94 anos. A última vez que eu a vi, foi março de 18, eu falei para ela, eu falei, vó, eu te prometo uma coisa, eu não consegui te levar, porque ela já estava muito debilitada. Porque ela queria voltar para a os ideia Estados era Unidos. levar ela para os Estados Unidos, ela não era pôr num asilo, mas o sonho dela era ficar numa comunidade de idosos, que lá é muito comum. Uhum. Ela queria voltar, passar os últimos dias Queria dela morrer lá. queria morrer em casa. Eu falei, eu não consegui fazer isso por você, por causa de todo o meu histórico de problemas de família e de dinheiro. So sorry, errei, mas eu te prometo uma coisa, o ciclo fechou, porque os seus netos vão ser criados lá e eles vão ser americanos. Então você pode descansar em paz, que assim, a sua semente está plantada e ela voltou para casa. E eu espero poder cumprir, até agora estou cumprindo, tem uns desafios pela frente aí, mas eu espero poder cumprir. E você tem 2 gringos em casa, né? Eu e minha esposa, a gente dá risada, porque toda vez que a gente vai passear, vai fazer alguma coisa, os moleques não tem nem sotaque, né? Aham. Aí o pessoal olha e fala assim, esses latinos que vêm ter filho aqui só para ter o green card, né? Porque é o que parece. Aham. Porque por mais que eu tenha inglês desde cedo, eu tenho um sotaque, a minha esposa tem sotaque, os moleques dão um nó em pingo d'água, né? Parece dois gringos. Aí a gente ficou olhando, dando risada, falando assim, os caras pensando assim, esses latinos vêm aqui ter filho, né? Só para ficar aqui nos Estados Unidos. E você só fala inglês com eles? Não, a gente fala português, mas eles não falam. Eles entendem tudo, mas falam muito mal. Português? Muito mal. Ah, é. Falam Eles muito foram mal. alfabetizados em inglês, né? 100% alfabetizado em inglês. O Roger chegou com 4 anos, o Diego com 2. Não dá para exigir outra coisa. E outra, né? Puta pronúncia, velho. Tô com a vida feita. É muito mais fácil, se tiverem que voltar, espero que não, aprender o português. Porque a minha avó, ela ficou 40 anos aqui, ela falar meio assim por ser teimosa, entendeu? Americano teimoso, não quer aprender o português. Eu tenho um monte de amigo americano que vem trabalhar aqui 2, 3 anos e fala fluente. Aham. Até com muito pouco sotaque. O problema deles, a nossa piada com a minha avó era assim, vó, fala Barueri. Porque muito R junto. não tem muito R, assim, Deu ruim. era piada. Eles não. Agora, o Diego, por exemplo, chegou com 2 anos, ele, pai, como que é yellow? Como que é amarelo, filho? Como? Amarelo. Rápido não consegue. Amarelo. Aí sai. É engraçado. É engraçado. É o oposto, né? É o oposto. É o oposto. Mas, cara, era o meu objetivo, entendeu? E, assim, eu entendo. Porque tem muita gente que fica pé da vida. Eu recebo perguntas, às vezes, na caixinha, ou até os alunos nos cursos que eu dou ficam perguntando isso. Ah, eu queria ir, não sei o quê, qual o conselho que você dá? Eu falo, eu não posso te dar conselho, porque para mim era um objetivo e eu vim sem prazo de validade. E eu vi, durante a nossa estada aqui, agora vamos fazer 10 anos, entre os 2 anos primeiros, e a gente completa 8 agora, depois de amanhã, que muita gente chega lá com isso, eu vim para ficar 2 anos e tudo mais. É outra experiência. Porque quando você tem prazo de validade, a primeira dificuldade você já, daqui a pouco eu vou embora, e não é assim, cara. A gente chegou lá, a primeira coisa que eu falei para minha esposa, a cena é muito clara na minha cabeça, Bruno.
A gente foi antes, eu e a Alice, montamos a casa, só que tinha coisa que tinha que chegar ainda. Voltamos, pegamos ele, porque ela falou, olha, eu vou, mas a casa tem que estar pronta para os meninos, porque assim, tem que ser uma coisa, uma transição tranquila para eles. Já vai mudar a língua, vai perder os amigos. E o Roger, com 4 anos, já está naquela fase que tem uns amiguinhos, não sei. O Diego não sabia porra nenhuma, mas o Roger já tinha. Aí, beleza, fomos lá, corremos, montamos a casa. A única coisa que não chegou foi nossa cama. Então, a gente tinha um colchão no chão. E na primeira noite, cortina, tudo bonito. O americano não usa cortina, tá? É um defeito que eles têm. Então, a gente já tinha posto lá as persianas. A janelona tudo aberta. Tudo aberto. O americano não tá nem aí. É impressionante, cara. Esses caras não têm problema de luz. Eu falo, cara, puta quarto claro. Estamos deitados na cama, aquele colchão no chão, a persiana tava fechada, o quarto escuro. Eu falei para ela, lembra dessa cena. Na primeira noite, eu falei, lembra dessa cena. Ela falou, por quê? Eu falei, porque hoje você abriu mão do conforto que a gente tinha uma casa em Alphaville, num condomínio legal, tinha uma vida boa, perto de família. Ela muito mais família do que eu, porque 4 irmãos, o pai morreu cedo, então com a mãe, todo mundo muito unido. Vai ser difícil aqui. Olha, a gente tá dormindo no chão praticamente. Colchão, mas estamos no chão. Assim, você fala, pô, não tem mais idade para isso. Não precisava, né? Mas você pode ter certeza que eu vou te falar aonde vai clicar para você que foi do caralho. Vai ser na formatura do seu primeiro filho, em qualquer faculdade que ele for fazer aqui, a hora que você estiver sentado naquele jardinzão, naquela cadeira, e ele entrar com aquela beca linda, não sei o que, aquela puta festa, você falar... Jogar o negócio para cima. Falar, puta, cara, era isso. Porque para mim é isso. Eu espero que seja para você. Ela falou, não, faz todo sentido. Faz todo sentido. E eu vi que os meninos já estão... O mais velho tá jogando futebol lá, O né? mais novo. O mais novo? O mais novo é atleta, o mais velho é ator. Acabou de fazer uma peça, a primeira peça dele. Que legal. Quer ir pro teatro. Ele é assim, pai... Qual a idade deles? O Roger tem 12, o Diego tem 10. O Roger fala assim, o Roger de 12. Eu gosto do teatro, eu quero fazer teatro, mas eu também quero ir para Harvard, porque eu quero ser um detective. Eu quero ser um detetive. Eu falei, beleza, mas você vai fazer detetive em Harvard? Ele, não, porque Harvard tem law. E eu fiquei sabendo que law em Harvard é muito bom. Eu falei, então, você vai fazer direito, que bom. Ele, então, eu vou fazer teatro e direito, porque daí eu quero pegar os bad guys. Eu falei, tá ótimo, então tá fechado. Ele mistura o português e o inglês o tempo inteiro. É, sim, o Roger mistura bem. Eles falam entre eles inglês e com a gente eles tentam falar o português. E aí não sai nada, né? Saiu uma salada de fruta. A mãe que fica maluca, coitada. Eu dou risada. Eu falo. E lá também tem uma coisa engraçada. A mãe dá o esporro em português, aí eles fazem cara de paisagem, aí eu chego e dou esporro em inglês. Nem dói tanto tomar esporro em português para eles, né? Não. Mas daí eu falo assim, só para vocês entenderem, moleque, daí eu dou esporro em inglês, para também não ficar na dúvida, entendeu? Sim. É muito engraçado. Que legal, cara. Todo mundo fala dos Estados Unidos em relação ao famoso American Dream, né? O pessoal vai lá para buscar uma vida diferente. Recentemente eu fiz uma live com o Matt Gazzola, ele mora no Canadá. Já tem visto permanente lá e tal. E a gente fez uma live sobre medo de transições. Né? Em relação a muitas vezes você querer fazer alguma coisa para a sua vida, seja sair de um relacionamento que é ruim, seja mudar de trabalho, mudar de cidade, mudar de país. E muitas pessoas não conseguem, né? E o que você pode colocar aqui para as pessoas que estão nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify, em relação a todas essas iniciativas e atitudes que você teve de fazer isso, cara? Porque não é qualquer pessoa que faz isso. Você tá aqui, vai para lá, tá lá, vem para cá. É uma mudança muito, muito grande na vida de uma pessoa. Você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que pagar o preço. E o que você coloca como diferencial em você em relação a isso, Fábio? Eu sempre tive esse desejo. E claro que daí durante o processo eu descobri também que era muito desejo de não ficar dentro da minha casa. Era um inconsciente de não querer ficar na minha casa. De querer sair de perto. De querer sair de perto. Entendi. Hoje, para mim, isso é claro. Tanto que eu lembro de uma cena que, depois de um tempo, num sonho clicou para mim, que eu cheguei do intercâmbio com 15 anos, né? Eu fiquei lá de agosto de 94 até quase março de 95. Meu aniversário é em janeiro, então eu fiz 16 anos no caminho. Meus pais foram para lá, passou Natal, Ano Novo, eles sempre foram muito presentes nesse aspecto. E sempre foram muito faça. O que você quiser, faz. Entendeu? Sempre deram asas para voar. Mas eu chego do intercâmbio, depois de quase 8 meses fora de casa. Eu chego do intercâmbio, tem uma festa, ver os amigos, até tive uma surpresa super legal com a família, parará. E no primeiro final de semana eu vou viajar. Vou para casa de um amigo meu que estava no intercâmbio comigo. Nem ficou em casa. Nem fiquei em casa. Entendeu? Então, assim,
Nesse aspecto, eu acho que eu sempre tive esse diferencial de querer buscar o meu espaço, de querer o meu, por alguma coisa que hoje eu sei o que é, dado tudo o que aconteceu. Então, eu sei porquê disso. Para as pessoas que querem buscar uma transição, que tem medo, não sei o que, assim, o que você tem a perder? Sabe, tem uma história engraçada. A história do meu casamento. Eu conheci a minha esposa num consultório de pilates. Ela era instrutora, estava lá, e eu era o paciente sendo tratado pela sócia do consultório. E eu conheci ela em 2005, estava saindo de um relacionamento, ela também estava num relacionamento enrolado. Consegui, depois de muito esforço, um date, um Vale Night com ela em dezembro de 2005. A gente foi naquele bar no Hotel Unique lá em cima tomar uma coisa, né? Quer dizer, ela tomou suco e eu tomei umas 12 caipirinhas para me soltar. E lá eu falei que estava indo morar fora. Então, ela assim, sempre muito fitness? Ela sempre muito fitness. E chegou... Você já conheceu ela desse jeito? Já conheci ela desse jeito. Eu já sabia onde eu estava me metendo, entendeu? E chegou lá, falo demais, falei que estava indo embora. Aí qualquer chance que eu tinha de alguma coisa, micou ali, já né? deu um tiro no pé ali. Já dei um tiro no pé. É caipirinha, velho. Por isso que eu só falei que queria água hoje. Nem café tomei. Aí ficamos... Eu fui embora em 2006, a gente ficou 2006 inteiro se falando pelo antigo Messenger. Lembra o falecido Messenger? Sim. Depois do ICQ veio o Messenger. E do nada, uma vez eu vim para o Brasil, a gente tentou se encontrar, foi uma confusão. Ela achou que eu tinha chego antes e que eu não dei bola para ela, e na verdade eu cheguei depois. Bem, problema de comunicação. Problema de comunicação. Moral da história, chegou lá só em janeiro de 2007. Ela falou para mim assim: o que você vai fazer no carnaval? Eu falei, tem uns amigos aqui que vão sempre esquiar, porque carnaval é gelado lá, né? E eu nunca fui, eu tô pensando em esquiar, mas o que você tem em mente? Ela falou, cara, eu tô vendo um pacote pro Caribe. Eu tô pensando em ir pro Caribe, você não quer ir lá? Aí acenderam 2 luzes para mim. E aí o meu gancho que eu quero falar para as pessoas pensarem, o que eu tenho a perder? Eu ia pro Caribe. Se eu chegasse no Caribe e ela fosse a pior pessoa do mundo, eu ia estar no Caribe no carnaval. Não é de todo ruim. Sim. Se ela fosse a melhor pessoa do mundo como ela foi, eu estou casado com 2 filhos desde 2008. Então já são 14 anos de casamento. Morar fora, fazer essas coisas, essas transições, você põe na balança o que você tem a perder. No mínimo você vai ter experiência. E uma das frases que mudou a minha cabeça nesses aspectos é: você não perde. Ou você ganha ou você aprende. Pô, as pessoas ficam reclamando, mas e se? Só vai, dá uma chance. E se der errado, você volta. Mas aí entra a parada do julgamento também. Mas o que vão pensar de mim? Sério? Isso diz mais de você do que dos outros, não é o que você fala? Essa frase é sensacional. Né? Pô, cara, tem que se... É isso que eu penso. Então, assim, não se prenda. E hoje, olha, Bruno, eu morei nos Estados Unidos em 94, onde todos os meus amigos estavam indo nas festas de 15 anos, eu não fui em nenhuma. E a carta demorava 2 semanas para chegar e não tinha telefone, tá? Eu falava com meus pais uma vez por semana, porque era caro pra cacete o telefone. Se a gente vai lembrar... Eu lembro, uma ligação internacional era um absurdo. Porque tinha acabado de começar a ter telefone, né? Você lembra que no começo da década de 90, ter telefone era coisa de rico. Sim. Você comprava a linha, né? $5.000 uma linha. Nossa. Fila de espera. Porque também, assim, não adiantava você ter o dinheiro. Tinha que ter a linha disponível. Então, eu passei por isso. Em 98, quando eu fui para os Estados Unidos, você já conseguia entrar nos fóruns da vida e combinava, todo mundo entrava numa página da UOL da vida, abria um chat e ficava conversando. Tipo o grupinho do WhatsApp hoje. Hoje em dia, cara, você tem a porra do FaceTime. Então, assim, não vai falar que é saudades, não vai falar que é dificuldade de convenção. Vai. Se você tem esse desejo, dá um passo. Se programa, óbvio. Também não vai pegar que nem um louco agora e sair correndo. Se programa e vai. Se chegar lá é uma merda, no mínimo você vai poder falar, cara, fui, fiquei 3 meses, 6 meses, aonde eu for, tudo mais, e não gostei, achei uma porcaria, como teve. Eu tenho um amigo que foi casado, foi fazer MBA, chegou num dado momento, ele num belo do emprego, depois do MBA, no escritório de advocacia, ganhando uma boa grana, a mulher dele falou, cara, não gostei, sinto saudade da minha família, não estou feliz aqui, quero voltar. Faz parte. Ela é pior do que eu, porque ela quis voltar? Não, ela tem as razões delas, exato. Eu só acho que tem que ir. Ainda mais hoje no mundo conectado, onde você tem... Outra coisa, 94 não tinha voo diário. Sabe como foi meu voo de volta do intercâmbio? Eu voltei de intercâmbio, pegava o voo em Los Angeles, eu voltei num voo abarrotado de gente fugindo do Japão. Eu peguei a perna, fazia Tóquio, Los Angeles, São Paulo. Eu peguei a perna Los Angeles de São Paulo do pessoal que estava tendo terremoto no Japão.
Lotado de japonês no teu voo. De brasileiro japonês, né? Ah. Demorei 3 semanas para conseguir uma vaga no voo por causa disso daí. Pô, fiquei 3 semanas a mais na Califórnia, meu amigo. Tô feliz da... Então, assim, hoje em dia, você tem voo toda hora, o tempo inteiro. Acabei de chegar. Cheguei hoje... Tava ontem de manhã em Orlando, à tarde em Miami, de manhã estou em São Paulo. Então, assim, as desculpas morreram. A comunicação, o acesso à informação. Você consegue... eu estou na dúvida. Você vai no Google Maps, você vai na casa que você vai morar. Daqui a pouco você vai conseguir entrar na casa que você vai morar. Se o Zuckerberg entregar esse metaverso, você não vai precisar nem sair da sua casa para morar fora. Mas você já consegue ter tanta informação. Pô, 94, eu nunca vou me esquecer. A gente chegava nos Estados Unidos, aí tinha que fazer 3 dias de preparação com o pessoal do experimento para explicar de regra, lei, porque a gente é brasileiro, é mais brincalhão, lá tinha as regras são mais duras, pessoal, homem e mulher, tinha muito problema para tomar cuidado. E eu não conhecia nem meus pais adotivos, nem nada. A gente tinha uma foto de um fichário. Eu fui chegar no aeroporto, imagina a situação, eu saí, a gente ficou 3 dias acho que foi numa faculdade, na UC Berkeley, em Los Angeles, perto de Los Angeles, em Berkeley. Eu peguei um avião sozinho para chegar em Sacramento, para chegar no aeroporto, ter um cara com uma plaquinha que era meu pai pelos próximos 8 meses, 6 meses. Cara que você nunca viu na vida. Nunca vi na vida. E vou te falar que não foi uma cena muito agradável, o cara que eu vi lá e a situação que eu tava. Porque eu passei um puta de um perrengue na primeira vez que eu fui. Eu mudei de casa no meio do caminho. Cara, eu já atendi várias pessoas que fizeram intercâmbio e ficaram em casa de família e trouxeram cenas na terapia de abuso, de não sei o quê, umas coisas absurdas. Não, a minha casa, o meu pai era um pai divorciado, ele era um senhor muito gordo, divorciado, trabalhava de encanador de manhã e à noite de segurança do 7-Eleven. Ou seja, ele tinha arma em casa e ele precisava de alguém que ficasse na casa por 2 motivos. Para o filho poder ficar, porque ele tinha um filho mais novo, eu tinha 15, o filho tinha 13 na época. Então ele precisava de alguém. E ele e o cara da high school que ele era amigo, era o técnico de futebol. E ele tinha um time de soccer à parte. Então eles estavam recrutando jogador. E na minha aplicação eu pus que eu jogava bola. O cara achou que pegou o Pelé, pegou o Fábio. Se ferrou. Se ferrou. Então, eu vou comprar essa sementinha aqui que vai dar fruto. Tanto que ele me pega no aeroporto, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eu chego lá, um cara gordão, não é problema de ser gordo, mas é uma cena que pro brasileiro, não é aquele gordo brasileiro, é o gordo americano que você vê na Disney nos carrinhos, porque não consegue andar. Eu vejo aquilo, ele me vê, ele me cumprimenta, aquele cumprimento gringo, bem caloroso, sabe? E já a primeira frase dele, tá fácil para pegar sua chuteira? Eu olhei para ele e falei, por quê? Ele falou, porque tem jogo. Se quiser, você pode jogar agora. Você chegou para jogar. Eu falei, vamos, 15 anos, né, meu amigo? Eu falei, vamos embora. Vou jogar onde? Não tenho nem uniforme, calção, tenho a chuteira. Ele falou, não, fica tranquilo. Cheguei no carro dele, era um Cadillac antigo, dourado, um dourado meio escuro. A minha mala não cabia no porta-mala de tanta tralha, porque ele era encanador e não sei o quê. Uma tralha. A empresa dele era o carro. Era o carro. Ele tinha 2 empresas, o carro e um furgãozinho, que o furgãozinho nunca nem me atrevia a chegar perto. E a casa uma zona. Eu tenho fotos, aqui não está no celular, porque naquela época a gente revelava foto. Eu mandava, eles iam empilhando comida e prato de comida na pia. Nossa, de domingo coisa de filme. Até sábado. É tipo, parecia um cativeiro. A gente tinha, meu pai deixava $500 por mês de sobrevivência. Então eu tinha $500 por mês que eu sacava todo começo de mês no cartão e tinha um cartão de crédito para emergência, mas assim, emergência. Mas tem que ser muita emergência. Eu chegava a comprar, ia no supermercado, comprava salada de fruta em lata, aquelas que não estraga, escondia na minha mala porque era o que eu tinha para comer. E eu comprava uns pacotes de queijo de tortilha, aquelas tortilhas molinhas e queijo, e fazia isso até o dia que eu descobri o Taco Bell. Eu descobri assim, se eu pegar a bike, saia da escola, chegava em casa, fazia o homework, pegasse a bike, pedalasse mais 15 minutos, ia chegar no Taco Bell. E naquela época, o Soft Taco Supreme era 99 centavos, e eu comia 5. O que era o Soft Taco Supreme? Era uma tortilha igual as que eu comprava molinha, ela vinha carne moída, queijo, sour cream, que é um cremezinho branco, com tomate e alface. Falei, é um PF enrolado na tortilha. Comia 5 no almoço, 5 no jantar, fiquei comendo isso durante meses. Nossa. Porque não tinha comida na minha casa. E o moleque... Morava você, o cara e o filho dele? O filho dele ficava lá um tempo, às vezes ficava com a mãe. Mas eu jogava bola, né? Sim.
E tava sozinho em casa o dia inteiro. Então, assim, para mim, eu ficava assim, cara, eu tenho dinheiro para comer se precisar. Não dá para comer bem mas dá para se virar. Não vou ficar falando essas coisas para meus pais, porque nós vamos mandar voltar. Eu não quero voltar, que tá legal pra caramba aqui. Por que ele não é adolescente, né, cara? Sim. Então, vou manter esse ritmo de Taco Bell e tudo mais, e tô jogando bola, não vou engordar, não vou ter problema, porque eu tô queimando caloria pra cacete. Porque eu também pensava um pouco nisso, eu preciso comer para jogar. Quando meus pais chegaram lá para passar o Natal e viram a situação, eles falaram, mas você tá aqui até agora, porque você vai sair dessa casa já, velho. Você não vai ficar nessa casa. Eu falei, mas eu não sabia o que podia fazer, né? Aí eles organizaram, aí um amigo do time de futebol, que aí virou família, o Mário, eu falo com ele até hoje, graças ao Facebook, a família dele, a Peg e o Dom, que são os pais, falaram, vem para minha casa. Aí eu fiquei numa casa de americano. Aí virou aquela casa de americano. Você chega para jantar, tem lá o milho, o pãozinho, a carne. Aí foram os últimos 3 meses do intercâmbio, foi vida de americano. Mas o começo era se virar, cara. Por quê? Porque era o que eu queria. E eu acho que tudo na vida, a gente tem que entender que vão ter obstáculos. Agora, se você quer, vai que vale a pena. É a clareza, né, Fábio? É a clareza, né? É muito interessante, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas deixam de fazer alguma coisa que elas desejam por não ter clareza. Né? É igual procrastinar, né? Ou você procrastina porque você tem, muitas vezes, uma causa emocional por trás que te faz não se sentir bom bastante para realizar aquela atividade, ou você nem sabe por que você está fazendo aquilo e o que você quer com aquilo, né? E a maioria das pessoas, né? Esses tempos atrás eu atendi um empresário aqui, né? O empresário, ele tem uma empresa de TI, assim, tá bem sucedido pra caramba, tava com a chave de uma Mercedes nova na mesa, assim, tal, relacionamento foda, tinha emagrecido uns 5 quilos depois da primeira sessão, tava bem pra caramba. Aí ele chegou no retorno falando assim, Bruno, cara, eu tô procrastinando muito. Falei, então, não sei, eu tenho várias coisas pra fazer e não tô fazendo, isso tá me incomodando. Entendi. E a gente começou a conversar um pouquinho mais a fundo. Você falou que teu relacionamento tá ótimo, tua esposa super bem, você emagreceu, então a parte física tá legal, tua empresa, faturamento dobrando, triplicando, dobra a meta, bate a meta, tava igual a Dilma, né? Bate a meta, deixa a meta em aberto e etc, né? Tava desse jeito. Eu falei, cara, o que mais você quer pra sua vida? O que você quer? Ele falou, como assim? Eu falei, não, porque se você não sabe o porquê que você quer mais, você não tem motivação para gastar mais energia. Imagina que a gente tem um reservatório de 5 unidades de energia. E hoje você usa 3 e você está fazendo tudo isso, cara. Para que você vai usar essas 2 aqui? Então você vai dar uma enrolada, uma procrastinada, porque você não sabe por quê. E eu já atendi outros empresários que falaram a mesma coisa, um gurizão de 26, 27 anos, ele deve estar acho que uns 28 agora. E, cara, um fenômeno do empreendedorismo. Ele tem uma empresa que tem 15 filiais. Eu atendi, ele tinha 26 anos, ele tinha 15 filiais de uma empresa. Faturava, assim, milhões todos os meses. Né? E ele chegou em mim e falou, cara, eu tô procrastinando muito. A mesma coisa. Eu falei, cara, o que você quer? Para que você quer mais? Você quer o quê? Dominar o Brasil nesse segmento? Você quer faturar bilhão? Não quer faturar milhão? O que você quer para sua empresa? O que você quer para sua vida? Ele, pois é, não sei. Então, para que você vai gastar mais energia? Entende? É clareza. Mas eu acho isso engraçado. Porque, assim, por mais que eu tenha clareza de algumas coisas, eu também tenho clareza de coisas que eu preciso fazer e não consigo. Ainda não consigo. E aí eu procrastino. Era o que a gente estava conversando antes de começar o podcast. Por exemplo, eu tenho uma baita oportunidade agora, que eu estou com mais tempo, dado tudo que aconteceu, e eu estou com um engajamento de explorar as redes sociais, de conseguir entregar coisas que eu quero entregar, de construir uma autoridade, e eu não consigo abrir um stories e pôr minha cara. Me trava. E se você me pegar numa roda para falar, a coisa que eu mais gosto é isso. Se você me pegar numa roda para falar, eu fico falando o dia inteiro, porque eu falo pelos cotovelos. Até minha esposa fala, escuta, amor. Eu falo, mas eu gosto de falar. Eu achava aquele Clubhouse. Quando começou o Clubhouse, eu falei, pronto, me achei, velho. Aqui eu vou dominar. Não vou aparecer nunca, só vou falar. Vou falar. E aconteceram várias vezes. E não durou nada. Não, mas aconteceu durante a breve vida daquela ferramenta. Várias vezes eu estar em sala com vários caras pesados e abrirem a palavra para mim, do nada, assim, eu nunca ganhei tanto seguidor como no Clubhouse. Se for ver meu engajamento no Clubhouse, eu ficava lá de vez em quando, dava 6 horas, fechava o mercado, eu entrava lá, entrava nesses grupos de discussão de fechamento de mercado, aí sempre tem um que te conhece, que te viu, fala aí. Eu começava a falar, era seguidor vindo. Porque os caras falavam, esse filho da mãe sabe o que tá falando.
Aí chega na hora do Instagram, eu construo, faço uns stories de manhã que eu quero mostrar justamente o cenário para as pessoas. Por que eu falo? Por causa da internet, tem muita informação e tem muita pessoa mal intencionada. E hoje a narrativa serve, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de dado que você me dá, eu construo uma narrativa. Se eu construo, tem muita gente que constrói. E a gente sabe que você tem os gatilhos, o marketing digital, toda essa coisa de engajamento, que você consegue engajar as pessoas para o medo, com pânico. Então, o que é o meu trabalho? Quando fala assim, o que é cenário macro? Eu pego o que o mundo de verdade olha, o pessoal que mexe com o dinheiro, e eu mostro assim, tá aqui os dados, e por causa desses dados, o dinheiro vai fazer isso. Uhum. Por quê? Porque eu trabalho há 25 anos no mercado financeiro atendendo o gringo que mexe no mundo. Hedge fund, o cara que vai pegar e fazer o seguinte, eu vou investir no Brasil. Não é que ele vai pôr R$10 no Brasil, não, eu vou pôr 2 bi no Brasil. E 2 bi no Brasil mexe preço. E por que ele vai pôr 2 bi no Brasil? Porque esses indicadores aqui mostram que o Brasil agora, estruturalmente, é o melhor lugar para se investir. Porque já acabou o ciclo de alta de juros, parará. Então eu faço no meu Instagram todo dia de manhã um panorama, pondo dados, para mostrar para as pessoas o seguinte, olha, se você abrir seu YouTube e o influencer tiver aquela cara de assustado que a taxa de juros subiu, você pode ir lá no comentário e falar assim, só você não sabia, meu amigo. Porque todo mundo já sabia que a taxa de juros ia subir. Então não vem falar que você está surpreso. Porque para o investidor não pode ser uma surpresa. Uhum. Surpresa para o investidor é a pandemia, que ninguém esperava. É uma guerra da Rússia e da Ucrânia, que nem os mais especialistas esperavam uma guerra. Todo mundo falava, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Deu guerra. Como agora China e Taiwan, essa história, estão falando que não vai ter guerra. Isso pode ser um puta de um evento que ninguém esperava. Aí o mercado vai colapsar. Agora, coisas que já são óbvias, porque os indicadores mostram, é meu trabalho mostrar, galera, peraí, eu chamo de floresta. Vamos olhar a floresta? E uma que eu estou usando muito agora com essa turma que está terminando, e eu falo todo dia para o pessoal da Quantis, vamos levantar esse capô, porque o carro está uma bala, está correndo, a bolsa subiu 20% nos últimos 15 dias, o S&P lá fora, então assim, a McLaren está acelerando, mas levanta esse capô. Será que esse motor aguenta? Uhum. Porque assim, eu tô vendo a rebimboca da parafuseta já dando uma chacoalhada, o carburador esfumaçando, a temperatura do óleo levando. Então assim, os indicadores estão me falando que, talvez tem boi nessa linha. Mas eu te provo. Você quer que eu te prove? Mercado imobiliário desacelerando. Mercado imobiliário é o coração da economia americana. Os indicadores de inflação. Melhorou esse mês. Melhorou, mas está 8 ainda. A meta é 2. Juros vai subir. Juros sobe, dinheiro mais caro, a bolsa cai. Então tem uma série de coisas que eu consigo te mostrar que dá motivo. Vários fatores que vão convergindo. Mas são dados. Então minha função é essa. Eu tento mostrar para as pessoas, floresta, olhem a floresta. Você vai olhar a floresta, você vai falar assim, realmente a bolsa está subindo, não sei o quê. É para vender tudo? Não. O que o Fábio quer te mostrar, o que eu quero... Não vou falar que nem jogador de futebol, que é feio, desculpa, pessoal. O que eu quero mostrar é o seguinte, a informação está aí. Vamos usar a informação direita? Uhum. Porque é muito fácil. Eu podia abrir, ou mesmo falar aqui alguns absurdos que não tem nada a ver, com meia dúzia de dados que eu consigo mostrar, e todo mundo fala, eu vou seguir esse cara porque a bolsa vai desabar, e esse cara sabe... E não é verdade. O que mais você deve ouvir? E aí, o dólar vai subir ou vai descer, né? Direto. Todo dia, né? Direto. Até eu acho que eu já te perguntei isso, né, Mas cara? eu posso te falar uma coisa? A gente tem que entender a verdade. Não importa. Uhum. Sabe por quê? Porque no longo prazo, se você for usar as variáveis corretas de precificação de câmbio, no longo prazo, o dólar vai sempre subir. Por quê? O que é o dólar? Por que a moeda do dólar sobe e o real fica menos forte perante o dólar? Porque o básico é o seguinte... Crescimento e inflação. Quem que cresce mais, os Estados Unidos ou o Brasil? Quem tem mais inflação? O Brasil cresce menos com mais inflação, não tem como ele ter uma moeda mais forte que a americana. Uhum. Olha o que aconteceu na Europa agora. O euro sempre foi mais forte que o dólar. Eu fiquei impressionado. O que está acontecendo na Europa? Eles estão com muita inflação, com pouco crescimento e com uma perspectiva horrorosa daqui para frente. Está na paridade. Uhum. E já tem gente falando que vai para baixo da paridade. Então, assim... Isso vai ser histórico, hein? Mas a Europa, isso, graças a Deus, e está gravado para quem quiser ver os morning calls da Quantis, que eu cansei de falar, a Europa está pagando o preço de justamente o começo da nossa conversa, que eu espero que ninguém fique ofendido, de ter ficado vivendo num mundo de arco-íris, com juros zero, juros negativos, uma população que está envelhecendo, que não quer trabalhar. A Europa não produz nada hoje.
E em 2018, quando os Estados Unidos falou, bonitão, vocês vão ficar dependendo da Rússia, uma hora a Rússia vai pôr no seu popô. Os alemães riram, tá gravado, foi na ONU. Só porque era o Trump falando. Eles olharam a pessoa e não olharam a mensagem. O que aconteceu esse ano? O Putin falou assim, tô Putin, acabou o gás aí, meu amigo, vocês vão congelar. O que está acontecendo na Europa? Ô, pessoal, vamos tomar banho mais rápido porque tem que guardar gás. Pessoal, vamos ficar um pouco... Aumenta a temperatura do seu termostato, não deixa ela tão quente, deixa para gastar menos. Eles vão ter que racionar energia. Uma coisa que era nossa, eles vão ter que fazer. Está pagando o preço. Aí eu te pergunto, dado tudo isso, você acha que o euro pode estar mais forte que o dólar? São essas coisas. A gente fez um baita trabalho aqui no Brasil, e independente de quem é presidente, essas coisas, eu sou apolítico, eu não entro nesse aspecto, mas assim, tem que se tirar o chapéu, porque durante a pandemia e tudo que aconteceu, a gente só foca no negativo. Mas vamos fazer um exercício rapidinho. Você perguntou do dólar. Pensando em tudo que aconteceu, o dólar, quando começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, ele subiu quase 14% contra todas as outras moedas, até o euro, como a gente está falando agora. E o nosso realzinho não passou de 5,50. Se fosse há 2 anos atrás, 3 anos atrás, o nosso realzinho ia estar 7 agora. Não é que não ia ter Disney, não ia ter vida. Porque o dólar a 7 aqui no Brasil, as pessoas esquecem que não é o fato de não poder mais viajar. O pão fica mais caro porque o trigo é em dólar, a gasolina fica mais cara porque o petróleo é em dólar, o outro fica mais caro, tudo é em dólar. Então, assim, o Brasil fez a tarefa de casa razoavelmente muito bem, tanto que já acabou o processo de alta de juros praticamente. No máximo, o Banco Central vai dar mais uma na próxima reunião, que eu acho muito difícil. E a gente está aproveitando isso. O dólar veio de 5,20, está 5,05, com chance de furar os 5. Os juros parece que parou de subir. As empresas estão entregando resultado. A gente teve agora esses últimos resultados do segundo TRI, resultados extraordinários em vários setores. Ah, mas o varejo... Cara, desculpa, varejo no Brasil é um setor de abençoado. Né? Você tem 2 castigos na vida. Você escolhe um, o cara escolhe ser varejista. Não dá, velho. Varejista no Brasil sofre. Vendendo offline. E com uma taxa de juros a 14% ao ano. Entendeu? É muito difícil. Agora, o Brasil melhorou muito nesse aspecto. E a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque a gente fica focando na pessoa e no negativo. Na pessoa e no negativo. E não pode. Tudo na vida, você tem que olhar os 2 lados. E como diz a minha esposa, e a terceira opinião é muito importante também, porque você tem nessa história, você tem as 2 versões e a verdade. Tinha um repórter lá em Londrina que ele falava isso, né? Ele era bem dramático, assim. Porque você sabe que existem 3 versões. A da vítima, a do acusado e a verdadeira. Exato. Não, eu acho que a gente tá vivendo num momento, trazendo um pouco para o começo da coisa, onde a gente está chegando num momento que vai ter uma convulsão. Porque tudo é barulho. Política é barulho, futebol é barulho, religião é barulho, briga de vizinho é barulho, a cor do seu cabelo é barulho, a sua sexualidade é barulho. Vai chegar uma hora que a galera vai explodir. Porque não tem mais aquele bom humorzinho assim, sabe? Uma piadinha leve, não pode. Não. Não. Hoje é tudo assim. Ou você é a favor ou você é contra. Você não pode só não gostar daquilo. Né? A Erika fez um post esses dias no Instagram dela falando sobre isso, né? 2 bichinhos assim. Ah, eu gosto de azul, eu gosto de amarelo. Ah, então você não gosta de amarelo? Ah, então você é um amarelo fóbico. É mais ou menos assim, né? Eu aprendi uma coisa durante a pandemia, quando eu comecei a mergulhar nas redes sociais, que eu não preciso ter opinião para todas as coisas. Então eu me dou o direito, tipo, eu não sei nem do que você está falando, eu não entendo disso. Nossa, mas é maravilhoso. Aí, é maravilhoso responder isso. Às vezes alguém me pergunta um negócio, o que você acha disso, disso, disso? Não tenho opinião sobre isso. É maravilhoso. Aí eu já escutei porque também teve uma coisa, né? Durante a última eleição, eu já estava lá nos Estados Unidos, e tinha uns absurdos acontecendo, e um dia eu fui dar um pitaco num chat. E eu escutei uma resposta de um amigo de infância, inclusive. Ele falou, cara, você nem mora aqui, não se mete. Eu falei, você tem toda a razão. Aqui do Brasil? Ele falou, você nem mora aqui, não se mete. Eu falei, cara, você tem toda a razão. Por que eu vou gastar minha energia? Entendeu? E é isso. Minha pátria é minha família, né? Minha pátria é minha família. Eu puxo as minhas brigas, cara. Minha pátria é minha família. E é nesse ponto que eu quero chegar. Cara, não me interessa. Não me interessa. Por isso, usaremos a internet da maneira boa. Para boas amizades,
usaremos a internet para muita informação boa. Pô, o que eu consigo de informação dos indicadores econômicos, por exemplo, eu tenho acesso a economistas hoje mundiais que eu nunca pensei que eu fosse falar com eles na minha vida. Falar no que eu digo é consumir o conteúdo dele de graça online. Sim. Porque ele posta alguma opinião, tá lá na minha cara, na timeline. Pô, isso é espetacular, cara. Cara, ô Fábio, como é que, falando, né, de Estados Unidos, em relação a isso mesmo, puxando um pouquinho para a parte de mentalidade, como é que é a mentalidade do americano em relação a tudo isso que está acontecendo? Ah, tá difícil lá também, cara. Lá, o mundo tá polarizado. Eu acho que o mundo tá polarizado. Lá tá muito difícil essa história. Daí tem essa cultura woke, né? Eu não vou muito a fundo nisso, porque também é um negócio que eu fujo. Mas esse negócio da sexualidade, das minorias, que no fundo volta para aquilo que a gente falou, todo mundo é igual. Isso é uma tendência mundial. É uma tendência mundial. É uma agenda deles, né? Do vegano, que dá carne que não pode. Até nisso as pessoas querem se meter. Eu não consigo entender, mas isso está muito forte lá e é agressivo. Eu não sei se vocês viram essa semana, teve uma turma que invadiu uma... Não é uma padaria, porque lá não tem padaria, mas é uma boulangerie, aquele lugar que você vai comprar pão. Lá não tem padaria, lá tem bakery. As bakery da vida. Os caras invadiram e começaram a derramar os litrões de leite no meio do chão do lugar. Pegava na prateleira e derrubava no leite. Por quê? Porque estão bravos que estão tirando leite. Eu falo assim, pra quê? Qualquer tipo de extremismo é péssimo, né, cara? É horrível, é horrível. Só que as pessoas elas não respeitam a tua opinião mais, né? Esse é o problema. Isso é certo, então foda-se aquilo que você pensa. Você tem que fazer aquilo que eu acho que é certo. Por isso que as pessoas acabam, eu, por exemplo, eu tento me privar de dar opinião para justamente não ter que ter problema. E eu até falo, né? A minha esposa ela tem um quadrinho em casa, essa brincadeira, mas ela tem um quadrinho em casa assim, dias que o Fábio ainda não falou uma asneira tão grande. Porque ela fala, uma hora você vai falar. Estamos há 3 dias sem. Porque é da sua natureza. Eu tenho opiniões fortes. E eu tenho um problema de ter opiniões fortes, porque não interessa para o outro a minha opinião. Então eu estou aprendendo a guardar minha opinião para mim. Só que eu acho tudo isso uma perda de tempo que a gente está fazendo, porque tem tanta coisa boa para a gente pensar, conversar e debater. E, inclusive, em 2016, quando eu tive os problemas de cabeça, eu fui procurar ajudas, eu achei o estoicismo. Comecei a estudar. E uma das coisas que o estoicismo cresceu muito é por causa das ricas discussões de pensamentos diferentes. Vamos debater. Vamos chegar não precisa chegar numa conclusão, mas essa troca de ideia, às vezes o meu ponto de vista pode ser extremista por uma coisa e você abre minha cabeça. E vice-versa. Mas não, a gente agora vai para a guerra. E é isso que eu acho que não funciona. Entendeu? Tirando esse cenário, né, que a gente está vivendo agora, de guerra, de pandemia e etc., né? A Erika ela gosta muito de assistir MasterChef. E ela começou, há alguns anos atrás, a assistir e viciou no negócio, assiste até MasterChef da gringa, Estados Unidos e etc. E aqui no Brasil teve uma edição do MasterChef Júnior. Aí as crianças sofreram assédio, tiveram umas coisas meio pesadas assim, mas aí eles tiraram o programa do ar e nunca mais colocaram, né? A parte do Júnior. Aí eles estão comentando, vou ver alguma coisa que eles talvez voltem com o Júnior. E ela falou que os Estados Unidos foi diferente. E ela estava comentando sobre a mentalidade das crianças em relação à atitude que elas tinham quando ganhavam, quando perdiam no Brasil e nos Estados Unidos. Por exemplo, uma criança, quando perdia alguma coisa, ela chorava, ela ficava lamentando. Aí o americano, né, a criança americana, quando perdia, né, e tinha um líder lá, ele falava, a gente perdeu, mas eu estou muito feliz pelo fato como o nosso time trabalhou e agiu, não sei o que. Ela falava, eu fico surpresa assim, de ver como é diferente, como é distinta a mentalidade em relação às duas culturas, né? E o que você pode contribuir para a gente falando em relação a isso, você que já está lá há muito tempo e criou seus filhos lá nos Estados Unidos? Eu acho que a primeira grande diferença é que lá a criança é criança. Por mais que a gente tenha lá a Cardi B, as Kardashian, essas coisas, eles não têm acesso. Então, assim, tanto em Nova York, Connecticut, que foi onde eles mais cresceram, né? E agora estão há um ano em Miami, tem a sexualidade, eles são crianças, são bem crianças. Então, até no jeito de se vestir, de brincadas, é tudo muito engraçado. Sabe aquela coisa pura? Eu dou um exemplo, não sei como um dia o meu mais velho virou assim e começaram a rir, né? Estão rindo. Aí ele virava para mim e falava assim, 69, 69. Aí eu demorei um pouco para entender, eu falei assim, tá, mas o que é isso? Ele disse, come on, Dad, 69. Eu falei, cara, de onde tiraram essa merda? Eu, óbvio, como pai, cara de paisagem, né? Sim.
E eles acham engraçados. Como a gente vai brincar assim, raramente pergunta, né? Pô, mas é sua namorada? Você tem uma namorada na escola, alguma coisa? E eu, que, tipo assim, para eles ainda tá naquela brincadeira de criança. E eu acho que essa é a diferença, porque eu vejo os sobrinhos da Alice, que quando estavam na cidade, aqui a sexualidade já começa mais cedo, no jeito de se vestir. Sim. E a gente, se for lembrar na nossa geração, a nossa rainha dos baixinhos, ela não era a rainha dos baixinhos só, né? Não se vestia para tal na TV. Então tinha muito disso, né? A Voo de Táxi, a Mara Maravilha, Banheira do Gugu. Era 4 horas da tarde. É uma infância feliz que a gente Entendeu? teve, né, Fábio? Propriamente, a gente falou dos Trapalhões, Brincadeiras à mas parte. você assiste os Trapalhões, tinha as mulheres sambistas lá com a Sim. bunda de fora, quase os peitos aparecendo. Então, assim, a nossa cultura é muito mais sexual. E eu acho que isso muda um pouco. Lá nos Estados Unidos, eles são mais crianças. E agora tem uma coisa muito importante também. Eles são inseridos no esporte muito cedo. Então, eles já lidam com a derrota melhor. O meu filho de 10 anos está jogando futebol americano já com, a gente chama de full pads, né? Que já põe o capacete e tem o tackle, tem a agressividade. Eles já lidam com a competição desde cedo. E uma das coisas que o esporte te ensina rápido é perder. Porque se você não sabe perder no esporte, você não vai conseguir fazer o esporte. Porque você vai perder. Você vai ter dias horrorosos, né? Até eu estou passando por uma experiência, por causa de tudo que a gente... Eu comecei a fazer jiu-jitsu. Então, eu estou 1 mês fazendo jiu-jitsu. Estou 1 mês apanhando todo dia. Mas apanhando que nem gente grande, assim. De sair machucado, esmagado. E não tem nada mais desconfortável, porque eu peso 84, 85 hoje. Um filho da mãe de 100 quilos em cima de você, pegando com o pé no seu queixo, te apertando para não respirar. É uma merda. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Então, a criançada, eles aprendem isso desde cedo. E eu vejo a diferença. Eu vejo a cabeça do meu filho mais novo, que ele é muito mais americano até que o mais velho. O Diego, ele é muito americano. Ele cuida da vida dele. Tem coisa que eu pergunto para ele, mas e seu amigo? Ele, I don't know. Uma cena que me marcou muito, Halloween. A gente morava num condomínio lá em Greenwich, em Connecticut, que era um condomínio fechado. Era uma rua que tinha portão dos dois lados, o portão ficava aberto, mas só entrava no condomínio ou para prestador de serviço ou carro que morasse lá. Então, era tranquilaço. E no Halloween, eles punham lá, você punha um papelzinho na sua porta que sua casa ia participar do Halloween para as crianças virem. Só que americano tem tanta segurança na cabeça que eles não iluminam as ruas. Então, o condomínio à noite era um breu, as ruas eram um breu, tudo mais. E acabava às 9 horas da noite. Só que no inverno, na época do Halloween, já aquela era que na 3 da tarde está escuro. Então começava o Halloween, não sei o quê. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. A gente já tinha acabado, era quase 9 horas da noite. Eu tinha deixado o papelzinho na porta ainda. Meus filhos já estavam dentro de casa, porque já tinham dado 45 voltas no condomínio. Tinha 2 toneladas de bala em casa. E a mãe já olhando naquela cara, falando surtando. Assim, ó, escolhe meia dúzia aí, porque o resto a gente vai sumir. Quem não sabe, minha esposa é mais do que fitness. É uma bela de uma personal, uma mulher vive para isso. Mentora de comida, assim, eu dei sorte, eu casei com 98. 3% de gordura no corpo. Eu casei com 98 quilos. Ela viu um diamante nesse carvão aqui e conseguiu, porque hoje, graças a Deus, 43 anos, estou bem, tranquilo. Mas ela veio aquele bando de bala e a gente tá lá arrumando aí, tunindom, uma campainha. Falei, caramba, 9 horas da noite, né? Já tá dark. Era uma menininha, ela devia ter uns 7 anos. Sozinha. Trick or treats. Aí foi meu filho lá, o Roger. Levou a bala, o pacote de bala, deu as balinhas para ela. Falei, Ró, a menina estava sozinha, como pai, né? Vendo a menina no escuro. Ele falou, eu dei a bala para ela, pai, fiz o que tinha que fazer. Eu falei, mas ela estava sozinha, você não viu ninguém, não sei o quê, você não ficou preocupado? Ele, não, I don't care. Not my problem. O problema é dela, se está sozinha ou não. Eu fiz o meu papel. Peguei a bala, levei lá, ela fez o trick or treat, fiz festa com ela. É a mentalidade deles, eles cuidam da vida deles. Então, é um pouco diferente. É o que eles acham que muitas vezes o americano, o norte, né? Americano, ele é frio, né? É porque, na verdade, ele está mais preocupado com a vida dele, com as coisas dele, do que com a vida do outro. Né? A gente não pode levar Nova York como lugar, porque Nova York, além de ser muito cosmopolita, Nova York ela é feita para ser agressivo. É o espírito do Nova Yorkino é ser agressivo. Por isso até que eu não queria criá-los lá. Mas é a cabeça do americano em si, assim... Eu respeito as regras e cuido da minha vida. Já estou fazendo um favorzaço para a sociedade. E a gente estranha porque a gente é o brasileiro caloroso, quer abraçar, tanto que a gente adora amanhã por causa disso. Todo mundo fala bom dia, todo mundo quer conversar, nananana. Só que eles não estão de todos errados. Porque se cada um cuidasse da sua vida, obedecesse às regras e respeitasse o próximo, como sociedade a gente já seria do caralho. Ponto.
Entendeu? Mas não, a gente quer se meter na vida. Então é um pouco diferente. E a criançada, na escola, no começo a minha esposa ficava assim, pô, eles não têm matéria. Porque assim, nos primeiros anos de escola é matemática e leitura. Para quê? Raciocínio e interpretação de texto. Raciocínio e interpretação de texto. Os moleques têm opinião, cara. Embasada. Aí você entende. O meu filho, eu não tenho vergonha de falar, meu filho mais novo, com 10 anos, já leu mais livro do que eu na vida inteira. Porque eu, infelizmente, por causa da relação com meu pai, tenho raiva da leitura. Uhum. Porque meu pai usava a leitura dos exemplos dele, de lia Moby Dick, o cacete A4, e eu querendo jogar bola na rua. Uhum. Então eu falava, eu quero ler livro cacete, velho, eu quero jogar bola na rua. Hoje eu tenho que ler, leio muito pelo trabalho, mas assim, livro, cara, é um porre para mim ler livro. Eu luto para melhorar isso daí, porque eu começo a ver o vocabulário, o raciocínio, começa a ficar diferente. Fica. E é a herança. Os moleques leem o dia inteiro e têm opinião. Então, eu acho isso do caramba. O modelo da escola lá, eles não tiveram prova até a 5ª série. Você não tem prova. Mas você é testado na escola o tempo inteiro. Uhum. E você tem muita matéria. Então, os caras tinham matemática, aí tem... Quando eu digo matemática e leitura, eles têm ciências sociais lá, mas não tem geografia, não tem prova. Aquele moleque na 3ª série desesperado porque tem que passar na prova. Não, você tem que aprender a pensar, bonitão. Sabe por quê? Porque você vai ter que ter uma opinião. E depois eu vou te encher de coisa de patriotismo, porque se eu precisar de você precisa ir pro exército também. Cara, eu tinha uma visão um pouco distorcida em relação ao patriotismo, né? Porque hoje, né, existe uma linha muito tênue entre patriotismo e xenofobia, né? Hoje, no momento que a gente vive. Só que hoje eu entendo muito bem. Porque, por exemplo, eu tô indo viajar, né? Provavelmente, quando as pessoas estiverem vendo esse nosso vídeo, eu estarei embarcando para ir para lá. Eu tô indo para o Canadá agora, eu vou ficar 33 dias no Canadá. Eu vou para Montreal. E aconteceu uma coisa recente lá, eu tenho pesquisado bastante sobre a cidade, foi o seguinte, o governo, eles levam muitos estudantes para lá, até para movimentar a economia, etc., porque o Canadá é um país muito grande e tem pouca gente. E eles davam uns benefícios. Então, por exemplo, se você for lá fazer um college de 2 anos, dependendo do college e o curso, você teria uma disponibilidade de ficar até 3 anos. Você fez um college de 2 anos, você teria 3 anos de visto de trabalho para ficar no país. Só que o que acontece? Montreal é extremamente fechada, né? Culturalmente falando, né? Eles têm essa parte bem patriota deles. E eles estavam trazendo muita gente. E as pessoas de fora muitas vezes não respeitam a sua cultura. Sim. E eles querem trazer de fora as coisas que eles faziam e implantar dentro. E o que aconteceu? Montreal chegou no ponto e falou, não, chega. Não quero que seja dessa forma. Porque eles fazem questão que as pessoas falem francês, Montreal. Eles fazem questão em alfabetizar as pessoas. Tanto que uma pessoa que está lá estudando, fazendo um college ou tem um visto permanente, o governo paga para você aprender francês. Eu acho isso interessantíssimo. Né? E eles cortaram esse PGWP, né? Que é esse visto pós-college, das pessoas ficarem lá. Porque justamente por isso, porque as pessoas estavam vindo muita gente de fora, muito indiano, muitas outras pessoas. Chinês, né? Chinês pra caramba. E os caras não estavam nem aí em aprender francês, não estavam nem aí pra cultura deles. E assim, antes eu ficava, pô, mas como assim? Esses caras são muito cabeça fechada. E hoje eu entendo. Porque as pessoas que vêm de fora, muitas vezes, claro, tirando os extremistas aí, o cara é de tal lugar, eu vou dar uma surra nele porque ele não é daqui, né? Mas faz muito sentido o americano. Cara, eu falava, nossa, que exagero essas bandeiras dos Estados Unidos para todo lugar. Só que eles dão valor à cultura deles. E o preconceito é dessas pessoas que querem vir trazer aquilo que não é daqui. Mas nesse aspecto o americano peca, minha grande crítica aos Estados Unidos é isso. Eles pecam no fato de deixar o imigrante muito confortável. Porque você vai lá, por exemplo, Miami não pode ser parâmetro, porque Miami é muito latino, é muito forte. Nem tem americano. Não tem quase americano. Mas você pega lá, por exemplo, Nova York, você pega New Jersey, você via isso. Se eu for em Newark, em New Jersey, eu tô no Brasil. Tem padaria, passa novela, todo mundo na rua fala português, tem banca de jornal. Tanana. Se eu for em Chinatown, eu tô na China. Se eu for não sei o quê, eu tô no Japão. Daí vai o canal de TV japonês, o jornal japonês. Eles fazem eles não obrigam a pessoa a aprender o inglês, ou no mínimo aprender o mínimo ali para conviver, porque ele precisa da mão de obra. Então, nesse aspecto, ele peca. A gente sempre, eu sou muito crítico a isso, porque eu falo assim, eu cheguei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi aprender inglês, aprender as regras e me inserir na cultura dos caras. Mas eles deixam um monte de gente vir, a brasileirada vai lá fazer as coisas deles, ficam lá, é o churrascão de domingo, e não tá errado.
Mas já que você está aqui, aprende o inglês, pelo menos. Aprende que a cultura é um pouquinho diferente, inclusive para você evoluir. Não porque eles são melhores, mas é porque você tem que respeitar o lugar deles. Eu não queria que o gringo viesse aqui e transformasse isso daqui no canto dele, fazendo da maneira dele. Não, aqui é Brasil, filho. É igual o cara vai na tua casa, chega, abre a geladeira, põe em pé no sofá, né? Sim. Porra, mas... Isso não dá. Mas o americano deixa a pessoa muito confortável. Eu falava, minha avó reclamava, né? Pô, imagina, minha avó era daquelas, ela morreu com 94 anos. A minha avó era daquelas que falava, se eu voltar para os Estados Unidos, eu quero um Buick, a marca de carro, porque era americana. Nunca vou comprar um carro japonês. Nunca. Ela falava, nunca vou comprar um carro japonês. Eu falava, mas é mais barato, é mais eficiente. Eu vou 100% patriota. É coisa da geração dela. Mas você pensa, Vietnã, Primeira Guerra, Segunda Guerra, ela passou por tudo isso. Pearl Harbor, ela viu tudo isso. Então está mais no direito de ser extremamente patriota. Sim. Hoje em dia o mundo é conectado. Essa história de xenofobia, não sei o quê, puta, todo mundo é conectado, cara. Entendeu? Não tem essa. Agora, o mínimo, você vai para um lugar, no mínimo se interage ali, como que funciona o negócio. Né? Não chega tomando de ladrão, metendo o seu barraco ali, não, aqui tô no Brasil. Você não está no Brasil. Como você não vai gostar que o cara venha aqui e faça como se ele estivesse na casa dele também. Eu acho que isso é um ponto errado. O americano ele dá muito conforto pro imigrante. Se você pudesse dar um panorama, né, rápido das áreas da vida em relação a como é morar lá. Porque é uma curiosidade minha e muito brasileiro tem a mesma curiosidade. A gente é muito sozinho, a gente faz tudo. O glamour é só o que vocês veem no Instagram, tá? A gente lava roupa, a gente limpa a casa, a gente, cuida de um monte de coisa, vai para cima e para baixo e acaba ficando muito mais com a família, porque assim, tem amigos, mas é diferente. E a vida lá é muito corrida. A vida é muito corrida. Muito em Nova York. Nova York era muito, muito corrida. Em Miami é um pouco mais tranquila, mas sim, você não está na sua casa, por mais que você está lá. Então tem muita coisa diferente. Você vai na academia, você está na academia, aí tem o filho da mãe, tem uma máquina de supino. O cara está lá sentado 10 horas na porra da máquina. Você vai, vamos revezar. Não existe vamos revezar lá. Eu estou usando, você não está vendo? Você tem que calar a boca e falar, tá, beleza. Ou você tem que ser grande o suficiente para chamar o cara. Vamos lá fora, então. É assim, é cultural dos caras. Ali, se ela volta de vez em quando da academia, é louca. A mulher ficou na escada, só pode ficar 30 minutos, ela ficou... É o jeito desses caras, não tem o que fazer. Ou você tem que se impor. E você vai aprendendo. Então, nesse aspecto, assim, cara... Tem esse lado ruim, você ser mais sozinho e você tem que fazer muitas coisas que aqui no Brasil você terciarizaria pela maneira que o país é estruturado. Pô, você não tem ajuda. A gente foi sexta-feira, por exemplo, de Dia das Mães, os meninos deram para Alice o ingresso para o show porque ela é louca pelo Michael Bublé. Aí a gente combinou, eles falaram, pai, o que a gente pode dar para a mamãe? Eu falei, vai ter o show do Michael Bublé. É tanto, vocês querem fazer isso? Ah, não, é legal, a mãe ficar louca. Eu falei, mas vocês vão poder ir. Então, assim... Não, a gente vai fazer um cartão. Aí eles fizeram um cartão para a mãe, não sei o quê, e deram o ingresso do show. Eles pegaram as economias deles, mas os negócios, papai inteirou um negócio, está aqui o ingresso da mamãe. O show foi sexta-feira. Eu moro no sul de Miami. O show foi a 1 hora da minha casa para o norte. Eu deixei meu filho de 12 e de 10 sozinho em casa. Das 6h30 da tarde até quase meia-noite. Nossa, se fosse aqui, você já ia tomar uma lavada. Lá meio que também, porque a partir de 12 ele pode ser responsável pelo irmão. Mas pensa o seguinte, pensa que eu fiquei tranquilo no show? Pensando que meus 2 filhos estão em casa sozinhos e qualquer coisa que acontecesse eu estou a 1 hora de casa? São essas coisas. Você não tem um descanso de, por exemplo, vou sair para jantar com a minha esposa. Puta, mas não tem ninguém ficar com os moleques. Antigamente eles eram mais novos. O que a gente fazia, a gente importava a cunhada. Ela chegava tipo em novembro, porque ela estava de férias, ficava até março. Aí, puta, parecia Vale Night, né? Então tem esse lado. Agora, o lado positivo. Meus filhos estudam em escola pública. A porta da minha casa fica aberta praticamente. Eu moro em Miami, tá? A porta da minha casa fica aberta praticamente o dia inteiro. Não está trancada. Todo mundo se respeita, tem calçada, você anda na calçada, não tem problema, ninguém vai te roubar. Eu fazia 3 anos que eu não vinha para o Brasil. A minha esposa ontem, cuidado com o relógio, olha o celular, porque ela teve aqui há um mês atrás e quase tomaram o celular dela na rua. Sério? O cara passou de bicicleta, deu uma porrada, pegou entre peito, filha da mãe ainda passou a mão nela, né? Porque deu uma porrada assim pra pegar o celular, ela tava só dando um text rápido no Itaim, atravessando da rua, veio um moleque de bicicleta, deu uma porrada entre... A sorte, ela falou, ainda bem que tinha meu peito. Porque se não tivesse o peito dela, ia tomar o celular. Eu falei, pô, peito não, né, meu? Prefiro o celular. Ciumento. Mas ela, assim, cuidado com o celular. E ela sabe que eu
você vê, ó, eu tive que virar o celular, meus alunos o tempo inteiro me chamando. Ela sabe que eu tenho que responder, porque eu sou ansioso, eu tenho toque, eu não consigo deixar alguém me esperando. Ela falou, cuidado com o celular na rua, cuidado com o relógio, não sei o quê. Ela fez eu trocar a carteira, a minha carteira virou esse fiapinho de coisa que tem 2 cartões de minha identidade. Tinha um negoção desse tamanho? Tem só isso na carteira e tudo mais. Porque ela falou, tá perigoso. São coisas que nem passam na sua cabeça lá. Você falou uma vez pra mim, se trouxesse os meninos pra cá, você tinha até medo, né, de deixar eles aí. Tenho medo. Os moleques aqui são feitos de trouxa. Porque eles são inocentes. Não tem a malandragem. Então, assim... Não tem o jeitinho brasileiro, né? Por isso que eu fui embora. Porque para mim a gente tem que acabar com essa frase. O jeitinho brasileiro deu errado. Ou as pessoas percebem isso, a gente nunca vai evoluir. Hoje o jeitinho brasileiro, o malandro, não sei o que, é um otário. O gringo olha e fala, você é um otário mesmo, porque você não vai evoluir nunca, você vai ficar preso ali. Tirar vantagem o tempo inteiro. Não. Eu fiz um call com um cara que ele fez uma tese. O cara de Nova York, PhD, ele tem essa tese. Que o brasileiro gasta mais esforço tentando dar um jeito para não fazer o trabalho do que fazer o trabalho. Ou tentando dar um golpe, né? É uma maneira de você gastar o esforço tentando não fazer seu trabalho. Porque se tem uma coisa que eu fico impressionado é como toda semana, Fábio, comigo pelo menos, eu recebo um WhatsApp ou eu recebo um SMS. Não, mas lá assim, sim, lá tá assim também. Lá tá assim também por SMS e também ligação chinesa. A gente até brinca, porque durante muito tempo antes da pandemia, você recebia um telefone dos Estados Unidos, se atendia, começava tchim, pau, pau, tchau, pau, era o chinês. E a gente entendeu, eles estavam avisando do Covid, é que a gente não entendia o que eles estavam falando. Essa que foi a cagada. É sério isso? Direto, eu tenho mais de 40 números bloqueados no meu celular. Mas você estava avisando do Covid? Não, era piada nossa. Ah, tá. É piada, mas você fala assim? Você fala assim, a gente chegou um dia e a gente falou assim, cara, aqueles chineses estavam avisando nós, a gente que não prestou atenção. Foi por isso. Mas lá tem essa parada, tipo, eu tô há 8 anos fora. Os meus filhos não têm noção disso porque eles nunca tiveram aqui. Mas eu e a Alice, não é falar mal do Brasil, mas tem coisas que a gente carrega no nosso dia a dia de preocupação que aqui não é o normal. O normal é o resto do mundo, mas a gente acha que aqui é normal. Chega no momento que você começa a pensar, depois de muito tempo de estar fora do Brasil, que você vem para cá, nas preocupações que você tem que ter no dia a dia, que eram suas preocupações diárias quando você morava aqui, que você fala, cara, é um inferno. Como que eu vivia desse jeito? Você consegue dar foco por outras coisas, né? Que são importantes. Você não pensa em nada daquilo, da carteira, da joia, do negócio. A minha esposa, quando ela foi morar comigo em 2007, ela tinha uma bolsa, acho que era da Kipling, nada demais, a bolsa não era uma marca cara, Kipling ou aquele Michael Kors, não sei o quê, não era uma bolsa cara. E ela, com a bolsa no metrô, ela tinha que pegar o metrô para ir pro curso de inglês, ela na bolsa do metrô, abraçada na bolsa, ela saiu do metrô, ela me liga, amor, você não sabe o que aconteceu no metrô. Eu falei, o que aconteceu? A menina entrou com uma Louis Vuitton, um sacolão da Louis Vuitton, aquelas bolsas que não tem nem zíper em cima, meteu no chão do metrô, pegou o livro, começou a ler, nem ficou olhando para a bolsa. Eu desesperado, o metrô lotado. Eu falei, alguém mexeu na bolsa dela? Ela falou, não. Eu falei, então relaxa, ninguém vai mexer. Bem-vindo aos Estados Unidos, bem-vindo ao primeiro mundo. Bem-vindo a um lugar onde as pessoas respeitam. Tem crime lá, tem não sei o quê, vai ter em todo lugar. Mas ninguém vai passar a mão na sua bunda o dia inteiro, entendeu? E aqui você fica com essa impressão que você sai de casa, ou você põe 2 cuecas, ou você vai levar uma passada de mão na bunda. Cara, aqui... toda semana a gente ouve alguma coisa aqui, né? Toda semana. Eu moro aqui pertinho da sala. Né? Então, assim, na esquina de casa tem uma construtora que pegou um terreno ali e começou a construir um prédio, né? Tinha um decorado super bonito e tal. Só que, assim, vendeu tudo, vendeu uma boa parte, já começou a levantar o prédio, aí eles botaram um container na esquina de casa. Eu tô falando de 200 metros da minha casa. Botaram um container e fizeram uma salinha ali para vender o restante dos apartamentos. Cara, foram ali, uns bandidinhos foram ali, fizeram a limpa em todos os corretores. Levaram bolsa, carteira, celular, aliança e etc. 2 pontos de metrô aqui para frente, um casal de amigos que eu conheço, tava saindo do hospital, pai com câncer, fazendo quimioterapia. Assim, estado super difícil, né? Saiu do hospital, virou no sinaleiro ali na Ana Rosa, chegou 2 caras ali, fizeram a limpa em todo mundo que tava no semáforo, relógio, aliança, celular e etc. Cara, eu ando aqui o tempo inteiro com cortisol alta, né? Eu nunca vivi nada assim, mas eu tenho medo, cara. O problema é a impunidade. Esse é o grande problema. Aqui no Brasil, para quem está de fora, a gente olha, o correto é tratado como errado e o errado é exaltado. A gente não tem exemplos. Hoje o policial é bandido, né? O policial é bandido. A gente não tem exemplos positivos. Uma das maiores dificuldades que eu tenho para ensinar as pessoas que investir no exterior não é crime
É porque toda a memória que a pessoa tem de investimento no exterior é lavagem de dinheiro ou político escondendo dinheiro. É corrupção. E você fala, não. As corretoras são todas regulamentadas, tem os reguladores americanos e brasileiros. Você vai fazer o depósito em real, converter para dólar, vai passar pelo Banco Central, está carimbado. Nada é ilegal. Você vai estar investindo dentro da Bolsa de Valores americanas ou dentro de uma corretora que vai ter produtos financeiros americanos. Não tem nada ilegal. Você vai declarar no seu imposto de renda, você vai pagar imposto nos Estados Unidos sobre o que você tiver que pagar imposto, você vai pagar imposto no Brasil. Só que qual que é a memória da pessoa? Não, mas quem tinha lá era o fulano do petróleo que lavou dinheiro, ou era o político da cueca. Aí se você movimenta dinheiro fora, eu sou bandido. Esse que é o problema. É um problema de mentalidade. Entendeu? A gente olha, você olha para os Estados Unidos e fala assim, quem são seus heróis? Os caras começam a falar, e aqui quem são os nossos heróis? Eu fui muito sortudo de ter sido a geração do Ayrton Senna, do Guga, mas aí vamos pegar os grandes empresários. Agora você tem um Flávio Augusto, você tem um Jorge Paulo Lema, mas ninguém conhece. Você tem um André Esteves. Ah, mas o Esteves foi preso na Lava Jato. Esse que é o problema. Entendeu? Aí você tem uma classe política que não precisa nem começar, né? Então, esse que é o nosso... A gente não tem referência. E as nossas referências boas, a gente faz tudo para matar os filhos da mãe. Eu não consigo entender num país que a gente tem o melhor jogador de futebol do mundo, disparado, que é rei no mundo inteiro, a maneira que a gente trata o cara. Não me interessa quem é o Edson. O Pelé foi o maior jogador de futebol do mundo que até hoje é reverenciado no mundo inteiro. Ele está morrendo abandonado. Ninguém morre abandonado nos Estados Unidos. É a maneira que a gente trata. Enquanto isso, a gente vai ter uma eleição de 2 candidatos que está tendo uma briga entre os dois lados como se fossem salvadores do mundo e ninguém vai resolver o mundo de ninguém. Como se a gente tivesse 2 barquinhos, né? Sem se dar conta que a gente está no barco só, né? Exatamente. Então, a gente erra aqui da gente não usar as referências boas como os bons exemplos, exaltar e ensinar. Tá vendo? Se você trabalhar duro, ralar e tudo mais, você pode ser um Flávio Augusto. Porque ele chegou lá. Veio do nada, né? E por que você não pode? Mesma coisa do Esteves, mesma coisa do Marcelo Calim, que hoje é o presidente é o fundador e presidente do C6, é uma baita história de vida. E você tem vários outros. Você tem a turma da Ambev, tudo que fizeram, o Jorge Paulo, Sucupira. Cara, ninguém conhece. Ninguém conhece. Mas a mentalidade do brasileiro, né, em relação ao empreendedorismo já é muito distorcida, né? Porque hoje, se a gente vê esse negócio de, não vamos entrar muito nesse método, mas esquerda, direita, hoje o empresário é bandido, porque o empresário é explorador. Eu tenho um conhecido, né, a gente fez faculdade junto, o cara tem MBA, fala inglês, fala espanhol fluente, não sei o quê, etc, MBA fora, cara, um currículo super legal. Abandonou tudo, aí ele foi fazer biologia e foi dar aula em escola estadual. Né? Ele falou que era a forma como ele tinha de contribuir com a sociedade. Falei, tá, dentro dos padrões dele, esse era o correto. Né? Aí uma vez a gente entrou numa discussão, quando eu morava em Porto Alegre, tinha empresa, né? A gente tinha 2 clínicas odontológicas e somadas, todos os colaboradores tinham quase 50 pessoas que trabalhavam nas clínicas, fora os colaboradores, as pessoas que trabalhavam de forma indireta para a gente também. E a gente entrou numa discussão, ele começou a falar, porque empresário, explorador, não sei o quê, eu abri mão da minha carreira para ajudar e contribuir com a sociedade dando aula. Falei, cara, legal, entendo, respeito, é o seu ponto de vista, mas você sabe quantos colaboradores eu tenho? Você sabe quantas pessoas a gente ajuda? São 50 famílias que a gente tem ali, que a gente ajuda diretamente, fora as pessoas que a gente ajuda indiretamente. Quantas pessoas você tem ajudado hoje? Né? Ah, porque você fala dentro do teu mundinho, da tua bolha e etc. Porque ser empresário no Brasil é muito difícil, cara. É muito difícil. O seu maior sócio é o que menos trabalha e mais te morde, chama o tal do Estado. Cara, são anos para mudar, mas pelo menos eu vejo que as coisas começam. Mas, por exemplo, depois que eu comecei nessa história de rede social, de ajudar, vou passar meu conhecimento, vou fazer as coisas e tudo mais, cara, eu entrego ali, e tem um monte de cara de finanças, bons pra caramba, que entregam um conteúdo grátis, que se você imprimir ou ler todo dia, você vai aprender coisa pra caramba e é de graça. Mas porque não tem dancinha, não tem não sei o quê, você não cresce. Porque você não dá aquela glamorizada, você não dá aquela esnobada, você não cresce. Aí você vê um pessoalzinho que entrega um conteúdo chucro, ruim, errado,
1 milhão de seguidores, 300 mil seguidores. Cara, eu vi uma mulher, eu não tiro o mérito dela, porque ela tá... A mulher falando de cocô nos Estados Unidos. Falando de cocô, porque lá parece que... Ela até vou pesquisar depois, porque eu falei, não pode ser. Parece que você pode vender sua merda para virar esterco. E ela é uma pessoa que foi para lá, tá vencendo na vida. Ela chegou lá como uma mão na frente e outra atrás, começou a fazer faxina, não sei o que. Hoje ela explodiu no Instagram. Tem quase 200 mil seguidores. Só que só faz dancinha e só fala asneira. Assim, conteúdo ruim, que não vai te agregar em nada. É uma diversão. É o que o povo quer ver. Uhum. Então, assim, é duro. Eu não vou fazer dancinha no meu Instagram. A minha esposa vive falando, mostra sua casa, mostra seus filhos, mostra seu dia. As pessoas querem se identificar com você. Eu falei, eu estou mostrando meu trabalho. Isso aqui para mim é trabalho. Desculpa, eu não consigo, cara. Por que eu tenho que... Eu não entendo. Querem meu conteúdo ou querem saber o que eu tenho? Mas já sabem quem eu sou. Tem minha história lá. Sou o Fábio, fiz isso, aquilo. Não sei dançar, já aviso todo mundo. Sou duro, tanto que eu não sei dançar que eu fui DJ. Quando eu chegar na pista de dança, eu falei, cara, isso daqui não é pra mim, mas eu sei pôr as pessoas pra dançar. Daí fui ser DJ. Uhum. Minha parte eu fiz. Agora, isso aqui é meu trabalho, cara. E a gente não consegue ter tanta penetração porque é um negócio sério. Porque é um negócio que vai te ensinar. Você quer aprender a investir? Você quer investir no exterior? Você quer entender do cenário? Meu Instagram vai te funcionar. Uhum. Agora, você quer ver o Fábio rebolando ou ostentando? Primeiro que eu não tenho nem nada para ostentar. Ah, mas você mora nos Estados Unidos. Eu moro lá porque eu escolhi morar lá agora. Minha casa é igual a de vocês, a minha vida é igual a de vocês. Só muda os labels dos produtos, né? Uhum. Só muda isso. Eu vou no supermercado, é um supermercado gringo. Você vai aqui porque você está no Brasil. Agora, para o gringo, aqui é um supermercado gringo também. É a mesma coisa. Então, é isso que eu não entendo. É muito difícil, cara. A gente precisa... Já teve uma evolução gigantesca. Eu vejo a demanda por educação. Eu fico muito feliz. Eu estou há 1 ano e meio fazendo isso. Eu já tive mais de 15 mil alunos, porque eu dou aula no curso do Bruno Perini. Então, passaram 15 mil alunos que me conheceram e gostaram do conteúdo e estão lá aprendendo. A gente tem uma comunidade super engajada, mas falta muito, cara. E a gente precisa plantar essa semente da educação financeira no brasileiro, porque ela muda a vida. Uhum. O cara, quando ele entende o poder que tem das decisões erradas e das decisões das pessoas erradas em cima da vida dele, que afetam o bolso dele, mexe com a família dele e mexem com ele, ele começa a falar, opa, preciso mudar isso daqui. E é um processo que é muito engraçado, Bruno, porque você começa a ver, e também não quero entrar nessa história de esquerda, de direita, mas você começa a ver o cara questionando coisas que antigamente para ele eram no automático, porque era do lado dele. E nem sempre o lado dele pode ser o correto, mas ele começa a aceitar que sim, peraí. Só que isso daqui está fazendo isso, que deve aumentar o imposto lá, e eu vou ter que pagar mais, e eu estou trabalhando também, eu quero contratar mais, quero crescer, e começa a mudar. Só que é aquilo que a gente escutava lá atrás quando era pequeno, né? São décadas, gerações que precisam passar. A semente está sendo plantada. Hoje eu falo, me assusta um pouco quando eu entro no Instagram e vejo que o sucesso é fazer as dancinhas de TikTok. Você fala assim, cara, não é possível, sabe? E a criançada quer ser TikToker, né? É porque todo mundo fica rico, né? É. Pelo que mostra no Instagram, não existe problema no mundo. Não. Tá todo mundo rico, feliz, com a boca cheia de dentes, sorrisão branco. Vamos nessa, vamos pro Instagram, então. Uhum. Isso aí, cara. Fábio, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube, aproveitando a oportunidade, antes de você começar, né? Já deixa seu like, se inscreve no canal, não te custa nada, você me ajuda bastante a fazer com que esse canal cresça e eu possa cada vez mais trazer pessoas diferentes como o Fábio para contribuir, trazendo uma mensagem, trazendo alguma coisa que te gere um insight, que te gere um pensamento, que faça com que você se torne uma pessoa melhor e alcance um objetivo na sua vida. Fábio, o que você pode deixar de mensagem, então, para as pessoas que estão nos vendo no YouTube, nos assistindo no Spotify, em relação à tua jornada, em relação à tua história, algo que você acredita, confie, que seja importante para elas ouvirem? Cara, eu aprendi algumas coisas nesses últimos 6 anos de vida, entre trancos e barrancos, que fez todo sentido para mim. A primeira coisa é que a gente tem um tempo limitado aqui na Terra. Uhum. E que nossa maior riqueza, a nossa maior commodity, a única coisa que a gente tem, que é escassa e que o dinheiro não compra, é ele mesmo, o tempo. Então use seu tempo direito. A vida é um suspiro. A gente estava conversando aí a história do seu sogro. A vida é um suspiro. A vida é um suspiro. E a gente gasta muito do nosso tempo
com futilidades e com coisas que não agregam nada na nossa vida, ou até com mágoas e tudo mais, e a vida passa muito rápido. E eu não quero perder nenhum tempo mais na minha vida. Tanto que passa rápido que se você for olhar o que os grandes bilionários estão fazendo, o Jeff Bezos, estão investindo um monte para viver mais. Porque o cara fala, eu sou bilionário, só que eu não quero morrer. O que adianta, né? E ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro no mundo que faça isso. Vai ter que descobrir coisas novas. Então, assim, use o seu tempo direito para tudo. Seja ele para a sua vida pessoal, sua vida profissional, para os seus investimentos. Porque nos juros compostos, que é o que a gente carrega na nossa vida, seja o dinheiro, as relações, é os juros compostos. A gente foca muito no I da fórmula, que é a rentabilidade, mas a rentabilidade não é o exponencial é o tempo. Então sempre use o seu tempo melhor, da melhor maneira. E saiba que tudo passa. Porque foi a maior lição que eu aprendi. Tudo passa. Nada vai te matar, a não ser que você vai pular de um prédio, não sei o quê, mas tudo passa. Tanto na pior hora, quanto na melhor hora. Então, cuidado. Porque vai passar, entendeu? E, agradeço demais o convite. Prazer te conhecer pessoalmente depois de 2 anos de tela, né? 2 anos flertando em rede social. E agradeço o convite, eu espero ter sido produtivo. Eu peço aqui para compreenderem tudo que eu falei. Desculpa se eu ofendi alguém, mas não era a minha intenção, era só explanar como a minha cabeça funciona. Tenho 43 anos, vim de um mundo diferente, onde a gente era mais livre. Acho que a gente está toando demais a liberdade, exagerando para um extremismo de coisas que não é necessário, porque, no fundo, quando esse tempo nosso passar, a gente vai todo mundo para o mesmo buraco e não vai levar nada. Então, aproveita, vamos ser leve. Como diz a minha irmã, vamos se permitir mais, vamos fluir mais, entendeu? A vida é um sopro, galera. A hora que passar, passou, e aí não tem volta. É isso. Meu querido, prazer enorme ter você comigo aqui. Obrigado, Bruno. Demorou, mas deu certo. Estou muito feliz de ter. Com certeza contribuiu bastante, com certeza gerou insight, gerou perspectivas diferentes em relação a pensamentos e ideias que as pessoas possam ter. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Falei hoje com o Fábio Fares. Valeu, meu irmão. Valeu, obrigado, pessoal.